Estamos ao vivo, mais uma edição do Lente Podcast. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Mais uma vez a gente está aqui nessa tarde calorosa de quarta-feira. Acabamos de sair aqui de uma resenha muito legal, inclusive a gente recomenda que vocês assistam aqui os nossos episódios. O episódio de hoje foi muito legal. A gente tratou aqui sobre ego, falamos sobre artistas gospel. Foi muito legal porque a gente usou a Bíblia também para embasar o nosso bate-papo, para não ficar só no achismo. Mas enfim, sejam bem-vindos ao Lente Podcast, eu sou o Léo Sobral e aqui nós vamos bater um papo hoje com o pastor Matheus Noronha. Você já está vendo aí no título, então não adianta fazer mistério. Mas antes da gente engrenar aqui o nosso bate-papo, deixa eu dizer para vocês que você está vendo aí na tela um QR Code e é nesse QR Code que você vai conseguir fazer uma doação aqui para o nosso podcast, de forma que a gente consiga cada vez mais melhorar as nossas estruturas para que a gente possa apresentar sempre para vocês um bom conteúdo e receber os nossos convidados da melhor forma. Então, como eu costumo dizer aqui, faz um pix para a gente aí de no mínimo 1 centavo e no máximo R$1 milhão. Por favor, não mais do que isso, porque acho que nem cabe na conta mais de R$1 milhão. Mas brincadeiras à parte, você pode ser o nosso apoiador dessa forma. Para além disso, nós também temos o Empadão Carioca, que está dando uma força aqui nos nossos episódios. Então, se você procurar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ser encaminhado para essa página e você vai poder fazer o seu pedido e provar aí o melhor empadão do Rio de Janeiro. Além disso, Noroinfo está aqui com a gente também como parceiro no nosso bate-papo. É uma agência digital que vai ajudar você a impulsionar a sua marca, impulsionar o seu conteúdo com as melhores estratégias. Então, de repente, se você está com a sua rede social parada, estagnada, não consegue entender por que não está crescendo e consequentemente, vendendo mais, a Noroinfo ela vai te ajudar de forma técnica e profissional. E aí você pode entrar em contato também lá no Instagram, principalmente, né, para que você feche aí um serviço lá e que seja bom para você, e com certeza vai ser bom, porque lá tem profissionais qualificados para te servir, para te atender e fazer com que você cresça aí também no seu mercado. Afinal de contas, eu costumo dizer sempre que quem não está na internet, no mundo atual, não está em lugar nenhum, porque a vida está circulando hoje nas redes sociais, na internet, você não pode ficar de fora disso. Bom, dito todas essas coisas, antes, é claro, deixa eu dizer aqui para você que se você quiser participar do chat, é super importante esse recado, você precisa estar inscrito no canal. Isso aqui é uma questão do YouTube, então basta você fazer a inscrição aí e em 1 minutinho o YouTube libera para você essa ferramenta poderosa que vai te dar aí a possibilidade de comentar, dar suas opiniões, ser contrário às nossas opiniões. Aqui é um espaço democrático, a internet é livre e você fica à vontade para participar, mandar a sua mensagem, interagir aqui com a gente. Nós vamos ler seus comentários, suas perguntas também, então façam bastante. E aí sim, dito todas essas coisas, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Lente Podcast. Vocês já estão vendo aí na tela Matheus Noronha, pastor Vanderlei Júnior, pastor Sandro Cândido. Boa tarde para vocês, como é que vocês estão? Graça e paz, família Lente Podcast, é um prazer novamente estar aqui. Estávamos, como bem disse o Sobral, igual uma ponto .50, camarada, nem respira, o cara fala que fala, glória a Deus por isso. A gente estava numa resenha legal e agora com esse amigo brabíssimo, pastor Matheus Noronha, que vai com certeza agregar aqui no nosso podcast. Fala, reverendo Vanderlei. Shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão por você estar aqui com a família Lente. Para nós é um prazer, Matheus, ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Alô Sobral, alô Cândido. Cremos num tempo favorável, numa tarde, noite, manhã memorável para todos nós. Com certeza. Fala, povo abençoado, é um prazer estar aqui nesse podcast aqui, novo aí. Gente, eu virei fã dessa logo de vocês, confesso aí. Parabéns a Genor pelo trabalho aí, ficou lindo demais a logo. E vamos aí, creio que vai ser um tempo de qualidade aí, agora nesses próximos minutos. E já aproveita e divulga pra geral aí, tenho certeza que vai ser benção. Exatamente, faça isso aí, entre nas suas redes sociais, compartilhe essa transmissão nos grupos que você faz parte, não se prenda aí a compartilhar apenas nos grupos da igreja não, mande também para os grupos do trabalho, seja um missionário, seja uma missionária e compartilhe a palavra aqui através do nosso podcast. Não esqueça de deixar um like aqui nessa transmissão, é importante que você faça isso, o YouTube entende como conteúdo relevante. Mais uma vez, o chat está disponível aí
para que você participe com a gente aqui, né? Você não precisa ser simplesmente um ouvinte, você pode interagir com a gente e o chat está aí para te dar essa possibilidade. Bom, e aí, pastor Noronha, como é que o senhor tá? Tudo bem? Cara, tudo bem, como eu falei, a gente sempre tá na luta da... Ser crente é luta o tempo todo, só que a gente sempre diz, né? A gente sempre ouve nossos pais, nossa voz. A diferença é que a gente luta com Cristo, né? A gente luta com Cristo, então a gente caminha... A caminhada é gostosa. A gente cansa, a gente se estressa, a gente briga, a gente se frustra, mas a gente é feliz. A gente é o povo mais feliz dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A gente estava aí nos bastidores conversando com o pastor Matheus Noronha e ele me revelou algo que eu não sabia, cara. Ele congrega na Monte Sinai já há 28 anos. Só isso. E hoje ele é o segundo do pastor Edson de Jesus. É um peso, né? Ser o segundo de uma congregação. É um peso você ser um pastor auxiliar. Mas, pastorzão, nessa tua caminhada aí, meu amigo, hoje você sendo o segundo, você sendo consagrado a pastor, cara, qual é a maior dificuldade? Tem quantos anos, pastor? 28. 28. Qual é a tua maior dificuldade com 28 anos sendo um segundo dirigente, cara, de uma congregação? Como é que você enxerga isso? Ok. Confesso que quando eu virei pastor, eu pensei que a minha maior dificuldade seria o tempo. Organização de tempo, cara. Estudo, trabalho. Por quê? Porque eu sempre sonhei e por influência externa e até mesmo vontade em ser um engenheiro. Passei para a FRJ, fiz lá metade da engenharia de petróleo na FRJ. Só que quando eu saí, para casar, eu decidi virar um empreendedor. E entrei para a área do marketing digital por casar. Comecei ganhando R$200 por mês quando decidi casar. Papai do céu abençoou, me deu uma casa. Quando eu deu uma casa mesmo, que deu uma casa. Eu não paguei pela casa, eu ganhei uma casa. Então comecei a fazer o meu próprio tempo. Então hoje eu tenho uma agência já estruturada. Meu irmão, Davidson Rodrigo Noronha, mais conhecido como Maçã Noronha, ele é o meu sócio. Então eu consigo organizar meu tempo. Então por isso eu consigo estar aqui hoje. Vim aqui hoje, então qualquer horário eu consigo me organizar. Então o tempo que eu pensei que seria o maior desafio não foi. Okay? Meu maior desafio, que foi o que eu pedi ao Senhor, que eu não consigo... A gente tem um problema de viver situações complexas e difíceis na nossa vida. Então, por exemplo, se o Sandro estiver passando uma dificuldade, eu não consigo sentir o que o Sandro sente. Por mais que eu tenha uma experiência, o Sandro teve uma perda de uma mãe. Por mais que eu tinha perdido minha mãe antes dele, eu não vou conseguir sentir a mesma coisa com ele, porque são situações iguais, mas em corpos diferentes. Então só tem uma forma de eu sentir o que ele sente, é se eu pegar o coração dele e colocar em mim. Então eu consigo fazer isso. E a única forma de fazer isso é de forma espiritual. Não consigo pegar o teu coração e botar em mim. Okay. Então é isso que eu clamei ao Senhor, né? Senhor, que eu venha sentir a dor dos meus próximos. Que eu venha sentir a dor das minhas ovelhas. E eu venha ter dificuldade de dormir. E eu confesso que eu sou apaixonado por isso. Em chorar pelo próximo, em se alegrar com o próximo. Em perder noites de sono de oração pelo próximo. E também isso é o meu maior desafio. É o maior desafio, então seria esse. No caso, então, você começou a adquirir essa forma, essa vibe de pensamento aí já com o pastor, ou anteriormente isso já queimava no teu coração? Eu tinha alguns pastores na minha vida e cada um desses pastores me influenciou algumas coisas. Show. Hoje meu pastor é o pastor Edson. Foi o cara que me ensinou a orar. Homem de Deus. Ele foi o cara que me ensinou a orar. Então eu sempre fui apaixonado por leitura, por palavra, por comunhão, entendeu? Mas o pastor Edson me ensinou a orar, a não ter apenas uma lista de oração que eu costumava ter, a ter uma vida de oração. Então, diante de uma vida de oração, então é oração de manhã, oração à noite. Até gravei um vídeo ontem falando sobre como Tim Keller, ele escreve uma obra fantástica, eu indico para você que estiver vendo aí, para vocês pastores, que é uma obra bem conhecida dele, Tim Keller, que é oração. Ele até fala quando ele começa a orar. Ele dá até 4 instruções que ele começa agora a mudar o tipo de oração dele. Gravei esse vídeo, botei ontem lá até no meu Rios. Aprendi com o pastor a orar. Tive outros pastores que foram referência na minha vida. Tem um pastor Alex, que é um pastor do Espírito Santo. Se o pastor Alex estiver vendo aí, cara, um forte abraço. Então, um forte abraço, pastor Alex. Bênção de Deus na minha vida, e eu aprendi a amar pessoas com ele. Teve outro pastor muito importante na minha vida, o pastor Tarci Júnior. Foi um pastor que ficou grande parte do meu ministério. Meu ministério iniciou mesmo ali com o pastor Tarci, que ele me ensinou a pregar, entendeu?
Um culto de sexta-feira, parecia que tava pregando uma conferência que era toda pregação. Uau! Vibração, fogo do Espírito Santo. E era aquele fervor. E ele me motivou muito na pregação. Então eu tive vários aprendizados que me instruíram. Tu vê que Deus coloca homens de Deus ao nosso redor, né? Pra nos moldar. Então realmente, o que eu sou hoje é o que o Espírito Santo fez em mim e o que o Espírito Santo fez por meio de pessoas que ele colocou ao meu redor. E lógico que entra família, criação de pai, etc. São outras coisas aí que me moldaram a ser quem eu sou hoje, cara. E você se permitiu ser discipulado, né? Sim, cara. E a gente falou isso mais cedo, cara, sobre isso aí. Interessante. Pô, eu sou apaixonado por discipulado, cara. Eu amo pregar. Frequentemente, praticamente todo final de semana eu tô pregando fora. Mas eu amo mais, cara, o discipulado. E eu amo mais estar pregando em casa. Pregando no Monte Sinai. Tá visitando em casa, entendeu? Ontem a gente foi visitar 2 famílias. Uma senhora e uma adolescente. Então, a distância de idade. Então, estar junto. Então, eu acho que eu sou mais pastor do que pregador. Apesar de ser completamente apaixonado por palavra. De ouvir mensagem na internet. Tipo, eu gosto muito de música. Mas eu paro pra pensar assim, eu ouço pouca música. Eu só ouço música quando é lançada pra ficar por dentro do que tá acontecendo, porque eu também toco no Ministério de Louvor, onde tem necessidade, a gente vai. Se precisar de limpeza, a gente tá limpando. Se precisar de música, a gente tá tocando. Então, tocar na gente tem que ficar ligado. Mas, cara, eu não paro pra ouvir música. Quase não ouço música. O que eu ouço mais é isso aqui, ó. Podcast. Então, eu ouço podcast bom, Quilante Podcast. Então, o que eu ouço mais é podcast e pregação. É o que eu mais faço. Mais ouço. Então, eu sou apaixonado. Mas acho que eu sou mais pastor do que um evangelista, um missionário, enfim, um plantador. Pô, tu falou agora que se amarra em discipulado. Cara, o que fazer com a ovelha que ela pode até estar te ouvindo? Você está discipulando ela, Mateus. O que fazer, cara, com essa ovelha quando ela não se permite ser discipulada e exercer, cara? Porque isso gera problema, cara. E você deve estar vendo muito isso agora como segundo, porque você com certeza está fazendo muito gabinete. E eu falo isso porque acontece comigo também. E é meio complicado, né? Como é que você vê isso, cara? A questão do gabinete já aconteceu antes, né? Desde a época de liderança. E a minha instrução sobre discipulado, ela foi muito moldada pelo Douglas Gonçalves, de Zanscope aí, né? Que é uma das maiores referências, assim, famosas hoje pra mim. E é um cara, se vocês seguem ele, você sabe que discipulado faz parte do dia a dia dele. Então, o que eu entendi de discipulado antes de conhecer o Douglas Gonçalves era um tipo de discipulado. Depois do Douglas Gonçalves, ele me deu uma luz diferente, eu creio que foi muito bíblica. Então hoje, por exemplo, eu discipulo, eu tenho pessoas que são realmente, que eu reúno quase toda semana com elas, que é bem pessoal. Então, por exemplo, eu não consigo ter 5 pessoas hoje que eu esteja muito centrada até ela tomar base sozinha, enfim. Então, no máximo 5 pessoas eu consigo estar ali. É diferente eu discipular e é diferente eu pastorear. Pastorear a gente consegue, o pastor que tem, é um pastor já de 01, o pastor 01 já sabe que ele consegue pastorear um grupo grande de pessoas. Agora, discipular é um pouco diferente, aquela instrução um pouco mais pessoal, onde tem uma confissão, enfim, tudo isso. Agora, com o próprio Douglas Gonçalves, cara, que foi o que eu passei, né? Eu fiquei muito empolgado quando eu aprendi, caraca, meu irmão, o discipulado tem que ser muito pessoal, muito personalizado, porque o maior nível de intimidade é quando há confissão de pecado. Então, pra chegar na confissão de pecado, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar conectado, eu tenho que me preocupar, eu tenho que chorar, eu tenho que estar abraçado, eu tenho que ensinar a palavra de Deus, teologia, oração, vida a vida. E empolgado, cara, a primeira pessoa que eu decidi discipular deu certo. Deu certo. Dessa vibe de confissão? Deu certo. Deu Legal. certo. Uau. E, cara, bombou. Graças a Deus, bombou aí. É um grande cristão. E eu não tenho medo de falar que muitos conhecem que é o Leone, o ministro de louvor da nossa sede. Pô, Leone. Aí teve o segundo que eu decidi discipular. Só que o discipulado do segundo me frustrei. E já era. Eu falei, isso não funciona não. Isso é ruim. Aí até que eu vi o próprio pastor Gonçalves, que está sendo uma referência pra mim. Ele falou, cara, Jesus, ele não conseguiu nem com Judas. Jesus que era Jesus. O Judas falhou, cara. Então quem é você, cara? Então não se preocupe com isso. Então eu entendo, cara, que a gente é uma peça fundamental na mão de Deus. Alguns pastores, eu creio que é bíblico até isso, que muitas das nossas mensagens vai realmente para ser afastar lobos e colher ovelhas. E muitas das ovelhas, talvez, cara, você vai plantar e não vai ver. Vai plantar e não vai ver. Não quer dizer que foi frustrado, mas lançou uma palavra. E tem pessoas que realmente não vão ser.
pessoas que realmente não vão. E isso não tira o Espírito Santo de você, o que o Espírito Santo quer fazer por meio de você. Então eu creio que é isso. Quando a gente entende quem nós somos em Deus, Show. o que Deus quer de nós, se nós não conseguirmos cumprir uma missão pontual em um discípulo, cara, isso não vai tirar a gente falando, eu preciso fazer discípulos, que é uma missão global de todo cristão. Cara, e quanto mais rápido você identificar que ele é lobo e não ovelha, melhor para você, correto? Verdade. E você conseguiu identificar isso? Nessa Então, pessoa que você nesse eu falou? não tenho noção. Não tenho noção. Nesse eu não tenho noção. Então, mas qual foi a tua atitude? Cara, vive a tua vida então, é isso que você quer? Perfeito. Vai nessa? Chega um momento, né? E a gente que é pastor, a gente passa muito por isso. Muitas vezes a gente tem que ser chato, né? A gente é chato. Só que, tipo, eu não sei, cara, é muito espiritual isso. Porque tem gente que fala assim, caraca, eu tô sendo chato, mas acho que vale a pena ser chato. Acho que Deus vai mudar ali alguma coisa. Eu lembro que tem um jovem na igreja, que é a nossa igreja, que ele até hoje agradece. Caraca, Matheus, eu te achava o cara mais chato do mundo, mas muito obrigado por ser chato. Aí eu falo, pô, cara, valeu a pena. Mas tem pessoas que você vê que acaba incomodando, entendeu? Então você fala o seguinte, cara, eu vou estar orando por ti. Eu sou apaixonado pela tua vida. Eu vou orar pelo teu futuro, pelo teu destino, pelos teus sonhos, cara, para que Deus venha abençoar, entendeu? Infelizmente o acompanhamento não vai ser como, porque tem que ser ação e reação, né? Tem que ter essa conexão. Se não tiver, dá ruim. Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Eu fiquei muito interessado. Interessado não, né? Mas você falou que tem 28 anos de... É isso mesmo que eu entendi? Você tá 28 anos na Monte Sinai. É isso aí. E aí você tem 28 anos, ou seja, você nasceu lá. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa, não vou dizer velha, não é isso, mas assim, que tem a idade certa com a idade de congregação. Primeira vez que eu vejo isso, muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sabia disso. É muito comum que a gente troque, né? Sim. Motivos Com diversos, certeza. enfim. Mas isso, o fato de você hoje ser pastor na igreja que você nasceu, facilita para você no trabalho com os irmãos, inclusive no trabalho de confissão de pecados, que é importante Sim. hoje, ou isso dificulta porque você acha que pode ter uma intimidade até demais aí, enfim, não sei se você compreendeu, mas em que isso é bom ou ruim para você? Ok. Quando eu me tornei pastor, cara, quando eu fui pastor antes de ser pastor, né? Então, para quem não conhece a Assembleia de Deus hoje, Bom Sucesso, pastor Jaime Soares, é possível você ser pastor de uma igreja sendo presbítero ainda, ok? Então, eu fui a segundo pastor antes de ser consagrado a pastor, nominalmente no campo de Bom Sucesso. Quando eu fui a pastor, então a primeira coisa, cara, que eu fiz é colar em pastores. Ler sobre pastores. Ler sobre pregação. Ler sobre tudo isso. Comecei a ler muito. E ouvindo um dos pastores, bem grande, Carlito Paz, ele disse o seguinte numa palestra que ele deu para pastores. Ele falou o seguinte, cara, na minha igreja tem gente que me chama de pastor. Tem gente que eu vou falar, cara, se você acha que eu sou Carlito, me chama de Carlito. Se você acha que eu sou o Carlão, me chama de Carlão. Se você acha que eu sou sumo sacerdote, me chama de sumo sacerdote. Me chama como você se enxerga nisso, né? E, cara, no Monte Sinai, graças a Deus, cara, por ter uma família... A minha família foi muito boa na minha criação. Meus pais foram pais muito bíblicos. Minha mãe é uma mulher de oração. Hoje ela dirige um trabalho de oração lá no Monte Sinai. Então eles me cuidaram tão bem, cara, que graças a Deus eu nunca tive envolvido em algum escândalo. Então a minha vida sempre foi uma vida bem reta, diante de Deus e diante das próprias pessoas, né? Então com isso acabou me dando base. Quando eu fui a pastor no Monte Sinai, eu não sabia, entendeu? Eu não sabia. Então o nosso segundo pastor, ele estava bem cansado, estava com muito trabalho, estava começando a ficar doente. Então ele deu uma pausa para começar a se cuidar. E o pastor Edson anunciou, cara, então, poxa, vai ficar vazio aqui, eu vou anunciar o segundo pastor. E realmente não sabia, eu estava no baixo, tocando baixo. Eu quero chamar aqui o segundo pastor da igreja, pastor Matheus Noronha. Puf, coração, caraca, meu irmão, pastor. Legal, hein? Bom, aí eu cheguei lá, me senti muito honrado. Eu me senti muito honrado, primeiramente, porque o pastor Edson é um pastor ele é um pastor novo. Ele é um pastor bem antigo, assim, e bem referenciado no campo, enfim, é um pastor... pra mim é uma honra andar com ele. Então, eu entrei, pra minha surpresa, cara, a recepção da igreja foi muito bom. Foi muito bom a recepção da igreja. Foi sensacional, então fiquei muito feliz com o que foi. A igreja me recebeu muito bem, até hoje tenho esse respeito, graças a Deus. E o respeito, como eu falei,
em todas as idades. Isso é importante, né? Que eu lembro do próprio pastor que eu tive, pastor Tarso mesmo. Ele foi pastor do Monte Sinai da mesma idade que eu sou. Então ele veio para o Monte Sinai pastorear com 28 anos. E ele falou o seguinte: Mateus, o segredo do pastoreio é não se limitar à idade. A gente fica muito interessado nos jovens, né? A gente é 28 anos, fica interessado nos jovens, porque a própria Bíblia diz que é a força, né? Então tu vai lá, então conexão, atualidade. Mas, cara, o segredo tá na terceira idade, velho. O segredo tá nos mais velhos. Então começa lá, ganha a confiança. Então aí foi nisso, cara. Foi nisso. E bênção, sou apaixonado. Sou apaixonado pela minha igreja. E Deus faz aí. Mas aí, beleza, o segredo é não focar na idade, né? Mas e como é ser um pastor jovem? Porque você não deve focar na idade para pastorear, mas você é um jovem pastor, você tem 28 anos. Como é que é isso para você? Receptivo, cara, como eu falei, cara. Vai ter um pastor que vai falar algo que é muito importante. Ele fala o seguinte, que quem parou de aprender já começou a morrer. E eu creio, cara, que isso é muito real. Como eu falei, gente, eu colo em pastores, mano. Sou apaixonado em colar e aprender, porque eu lembro isso aqui, eu vou contar, acho que eu não contei isso aqui, não, assim, ao vivo, mas eu fui chamado, antes de ser casado, pra pegar numa conferência, e a conferência era de família. Eu falei, caramba, aí tinha eu e mais 2 pastores, e os 2 pastores eram bem renomados, e com a família muito intacta, e eu lembro que tava assim, pastor tal, Mateus, e o pastor tal. Eu falei, caramba, como é que vai ser? E eu fiquei realmente um pouco pra baixo. Cheguei pra quem? Meu pastor Edson. Eu falei, pastor Edson, fui chamado pra pregar numa conferência, cara, sobre família, cara, só que eu não tenho uma família. Minha família, eu não sou o cabeça, não sou o pai, a mãe, sou filho diferente. Né? É uma ótica diferente. É uma ótica, o pai diz o seguinte, eu amo o filho não dá nada pra mim, o filho só gasta meu dinheiro, é diferente, entendeu? Eu não tenho a responsabilidade, enfim. E o pastor Edson falou comigo, Mateus, quem foi a pessoa que mais falou de família na Bíblia? Paulo tinha família? Eu falei, uau, já era. É o Espírito Santo. Eu fui com toda a garra, agora eu vou pregar por meio do Espírito Santo, mesmo sem família. E eu aprendi o seguinte, cara, que apesar de eu não ter uma experiência na idade, eu consigo aprender. O pessoal diz o seguinte, cara, que a melhor escola para o acerto é o erro, cara. Isso é mentira. A melhor escola para você acertar é conselhos. São os conselhos sábios. Então eu aprendi os conselhos, ao invés de mergulhar a minha experiência no que eu estou vivendo, eu mergulho minha experiência nos conselhos. Entendeu? Então isso eu acho que tem sido uma riqueza para mim, cara. Tenho aprendido bastante com isso. Tem uma música que o pastor Paulo César canta. O pastor Paulo César é meu pastor lá na Ebenezer, né? E ele canta, quero aprender com os seus erros, né? Não é que ele queira que as pessoas errem, mas uma das melhores formas de aprender também é com o erro do outro para você não cometer, né? Então, a escola da vida está aí para nos ensinar muita coisa. Verdade. Mateus, perfeita visão. Algo que muito me chamou a atenção em tudo que foi falado é o respeito ao processo, correto? O Sobral, ele levantou a bandeira de que, para nós também é surpreendente, o início dentro de uma congregação e a continuidade ininterrupta, assim foi, de 28 anos. E você conseguiu lidar tranquilamente com esse processo desde o início até agora, o pastoreio, visando, claro que pela sua postura, você foi galgando de cargo a cargo, né? Esperando o tempo correto do crescimento, e agora aquilo que almejou no teu coração, o Senhor concretizou. Como é que foi esse processo? Para mim, o processo mais difícil, na verdade, foi de ser líder de jovens. Okay? Eu fiquei durante 10 anos sendo líder de jovens e adolescentes no Monte Sinai. Durante 10 anos. Ficava invertendo jovem, adolescente. Jovem, adolescente. Eu comecei a ser líder dos jovens antes do adolescente. Só que eu fui líder dos jovens com 17 para 18 anos. Ou seja, todos os meus jovens eram mais velhos que eu. Porque eu era adolescente entrando na juventude. Então eu não vivia a juventude ali como tendo um líder de jovens. Então pra mim é que foi o maior desafio. Foi o maior desafio quando eu entrei com um cara de 33 anos, casado, que estava terminando o casamento, e eu orando com ele. Eu falei, caraca, o que é isso, cara? Eu não tinha nenhuma noção de o que é isso. Um garoto de 18 anos lidando com uma situação dessa. O meu maior desafio foi na liderança de jovem, na minha primeira liderança de jovens, quando eu tinha ali 18, 19 anos, no próprio Monte Sinai. Durante esse processo, confesso que o pastorado, essa mudança para o pastorado foi mais tranquila do que essa própria liderança inicial. Eu tinha um medo muito grande
de querer crescer no reino em relação a ser pastor. Não, eu quero ser pastor. Eu tinha um medo, eu achava que isso era muito errado. Caraca, eu tô pecando, meu irmão. Tô querendo aparecer e Jesus aparece. Eu ficava com muito medo nisso. Até que eu tive um irmão, cara, eu chamo de irmão, alguns de vocês devem conhecer, que foi o Ezequiel. Hoje ele é pastor também, tá lá na Bahia agora. E ele falou: Mateus, isso não é errado, cara. Não é errado. Não é errado. Desde que seja do coração, cara. Desde que a sua obra esteja ali. Desde que o seu interno não esteja desligado com o seu externo, cara. Então eu comecei, caraca, eu vou buscar isso. Eu vou buscar de todo o coração. Então eu vou buscar fazer coisas além do que os outros obreiros faziam, entendeu? E de coração. E fui vivendo esse processo, entendeu? Creio que eu tô no lugar, no momento, com a família, na igreja que Deus queria e quer que eu estivesse nesse ano de 2022 aqui agora, entendeu? Bem legal, cara. Bem legal. É muito relevante essa postura por conta de que você vai galgando, né, a estrada, e você vê que quanto maior Deus vai nos apresentando, também maior vem a perseguição, vem as diferenças, divisões que tínhamos outrora quando estávamos fora, agora dentro. E eu creio que para você também não foi diferente. Você tinha uma visão quando ainda não era um pastor, né? E hoje, como pastor, você tem outra visão, porque agora você está com a mão na obra nessa questão de saber que aumentou a unção, também aumentou a missão. Sim. E tem lidado com isso muito bem? Cara, eu gosto muito do... Deus é lindo demais, cara. Deus é muito bom. Eu gosto muito do entendimento nosso que nós somos sacerdotes. Porque a gente entra na ideia que todos nós somos líderes. Cara, e ser líder gera em nós um coração empático. É automático. Entendeu? Porque agora a gente é o líder. Agora o peso vem sobre nós. Então a gente começa a falar, cara, que eu não posso pesar pra isso. Eu não posso julgar dessa forma. E quando a gente não tem esse coração de sacerdote, de líder, a gente falha. Por quê? Porque a gente começa a julgar. Tomou decisão errada. Esse cara tá errado. Obrigado, meu amigo. Você é top. Daqui a pouco minha careca tá ficando igual a tua. Eu tô cada vez mais careca, gente. Bota na câmera de cima ali pro pessoal ver. Tá. Se alguém tiver algum remédio top. Eu tô passando lá, mas top. não cresce. Não cresce. Eu vou confortar teu coração, pronto. Obrigado, sério. Sempre tem alguém pior do que eu. Ou então, te indico passar na Alex Moda, aqui nos Ex-Combatentes, lá na praça. Barbershop. E o Barbershop Alex Moda tem tudo. Meu Deus. Tudo. Meu Deus. Para cabelo, Ficar pobre. barba. E ele tem lá um minoxidil que cresce pelo Na palma da mão. até na mão. Bota a mão assim, ó. Alex Modas. E se nada funcionar, ele ora no final. Mano. Ora também. Meu irmão, um abraço, querido. Alex Modas, Barbershop. Alex é top demais, mano. Alex é top demais. Perdi o fio da meada. Me ajuda a lembrar aí. Acerca mesmo da diferença de estar contemplando como se é um pastor ainda não sendo, e agora sendo um pastor, né, reconhecidamente e também com a autoridade ortogada, contemplando a diferença, até mesmo no nível do campo espiritual, como é que a mudança vem. Ela tá falando realmente do coração empático, né? Isso, cara, é muito importante pra nós. E uma coisa é ser filho, outra coisa é pai. Uma coisa é ser ovelha, uma coisa é ser pastor. Uma coisa é ser liderado, outra coisa é ser líder. É o mesmo ambiente, mas, cara, de óticas completamente diferentes, cara. Maior mudança que teve em questão de serviço, mesma coisa, graças a Deus. Lá o meu pastor sempre fala, cara, nós somos todos diáconos. Então, desde a criança, a gente já começa a servir. Então, tem que varrer, a gente varre, tem que fazer serviços que o pessoal julga que são menos relevantes, a gente faz. Então, em questão de serviço, não mudou. O que mudou foi a maturidade e a capacidade de a gente se deformar diante das situações e conseguir voltar à forma, né? Então a gente se recupera, a gente não leva a coisa muito pro coração. E perdão, mano. Pedir perdão, velho. É se humilhar.
pedir perdão. E isso, pra mim, eu acho que eu aprendi muito sendo pastor, cara. Aprendi muito. Isso você botando no bojo de organizacional da igreja, o trabalho, o serviço, correto? Sim, sim. E no começo a gente estava falando sobre o discipulado e você tocou no assunto, cara, que me chamou muita atenção, que é você confessar o erro, né? Isso, para a pessoa fazer, ela tem que estar muito com Deus, Mateus. Principalmente falando com o líder. Tipo, Mateus, cara, fiz isso aqui, vacilei e tal, não sei o quê. E você, à luz da Bíblia, você vai demonstrar, você vai ajudá-lo de alguma forma. Cara, e com pastores, cara, com ministérios, a gente comentou isso, Mateus, mais cedo, cara, ministérios grandes, como a Hilson, por exemplo. Pô, teve há pouco tempo aí, cara, um escândalo brabíssimo de adultério com um pastor que, cara, pastor meio que estrelinha e andava com Justin Bieber e fulano de tal e tal. E o cara caiu em adultério, a mulher que ficava com ele, a mulher ficou incomodada e ela que tomou iniciativa, tomou a posição. E tem outros também, lá fora, nos Estados Unidos, uma igreja batista, que o camarada no altar pegou o microfone na mão do pastor e falou, pô, cara, congrego aqui desde que eu nasci, esse camarada que me batizou, ele fez o meu casamento, e o pastor cometeu adultério com a mulher desse camarada. E outros também, pastor Nil Barreto, que teve esse negócio todo que aconteceu. Cara, aonde está o verdadeiro discípulo nesse momento, Mateus? Porque se a gente for ver, cara, não teve confissão, não teve arrependimento, entendeu? Eu não estou querendo aqui julgar, não me entenda mal. Eu só estou dizendo o seguinte, quando você confessa, larga, você deixa, você alcança o quê? A misericórdia, pô. E a gente, pelo menos é o que está aparecendo, isso não aconteceu, cara. Como é que tu enxerga isso, cara, um pastor? Ô, Mateus, antes de você responder, só para entrar nesse assunto aqui, eu estou botando algumas enquetes aqui no chat para interagir com a galera, e uma das perguntas que eu fiz foi, você tem facilidade para confessar um pecado? E está dentro disso que você está falando agora. E aí, até o momento, esse gráfico aqui está mudando, né? Então, tem gente chegando e saindo, mas votando, está subindo e descendo. No momento, 75% das pessoas têm facilidade de confessar um pecado aqui no chat, segundo o chat, e 25% não. E aí, só para te ajudar a entrar nessa pergunta que o pastor te fez com relação ao que está acontecendo, se é tão comum a confissão de pecados ou não. Perfeito. Eu disse uma vez isso aqui, cara, e eu falo, normalmente a gente tem facilidade de confessar pecados passados. Presente é um pouco mais delicado. E você atribui isso aqui? O presente ser... Por quê? O que você acha que acontece com o ser humano, cara? O ser humano lida com o ser humano. Sim. E eu lembro que uma das pessoas... eu já falei lá na igreja, posso falar aqui. Praticamente todo homem entrou no vício da pornografia. Vivi durante isso aí, dos 12 até os 18 anos. Pesado. 12 a 18 anos viciado em pornografia. Como que eu consegui vencer? Desde aqui eu chorava. Cara, clamava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir parar de fazer isso. E quando eu conseguia, ficava, caraca, 2 meses, eu venci! Caía de novo. Voltava de novo. Caía de novo. E não vencia, eu falava, cara, até que eu decidi ter um pastor. Um pastor para confessar. Um pastor para orar comigo. Um pastor para estar ali, pá. Meu irmão, eu venci. Só que até os 18 anos, meu pai não sabia. Minha mãe não sabia. Ninguém sabia. O pastor que eu confessei não era o pastor da minha igreja. Por quê? É mais fácil conversar com um pastor que está à distância, que você não tem. E o medo era o quê? De como que as pessoas vão me enxergar. Então eu estou falando aqui agora como alguém na situação. Agora, por causa de buscar tanto ao Senhor, e eu costumo dizer que a minha conversão mesmo foi com 17 para 18 anos, sempre conversando na igreja, que eu tive essa mudança muito drástica na minha vida, nasci no berço evangélico, mas a gente sabe que sempre tem aquela ação da graça um pouco mais especial em determinado momento da nossa vida, né? Vai se convencendo, né? No caminho, depois se converte. Aí vai. Então, e nesse momento, eu achei um pastor e, cara, eu falo, caraca, eu era pra ter falado com mais pessoas. Só que eu só vejo depois, entendeu? A gente tem dificuldade. Agora, meu irmão, quem confessa, cara, no momento, eu passei por isso. Eu confessei no momento que eu estava apaixonado por Deus. E, cara, a distância do homem e Deus é o pecado.
Mano, se eu quero estar próximo de Deus, não tem como eu ficar com pecado ali pecando todo dia. Não tem como. Então, apaixonado por Deus, eu falei, eu preciso confessar porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus mais do que o meu pecado. Eu amo a Deus mais do que a vergonha. Eu amo a Deus mais do que isso. Cara, e hoje eu falo em alguns lugares, principalmente que eu prezo muito em conferência adolescente, e eu sei que isso é a briga de adolescente, principalmente, mas enfim, vai até longe disso. Sim. Mas eu falo muito isso, eu falo. E hoje eu creio que eu tenho mais facilidade de falar, primeiro, porque eu fui curado, logicamente, e segundo, porque é passado. Porque é passado. Entendeu? Acaba a gente entrando nesse negócio. Agora tem um dado importante isso aí. Pô, se tem uma galera que tem facilidade de confessar e talvez não confessa porque falta o pastor. Falta o discipulador. Às vezes ele quer confessar, mas caraca, pra quem eu confesso? Pra quem eu me achego? Talvez eu me considere um pastor tão distante de mim. Mas aí que tá, ele não confessa porque ele tá fazendo carinho no pecado, ou ele não confessa porque ele tem medo do que o pastor vai falar pra ele ou como as pessoas vão enxergar. É uma hipótese importante. Dependendo ainda do pastor, como eu falei. Por isso que o discipulado é perfeito. Tem que ser, cara. O discipulado você Tem que conhece. ser. Uau. Entendeu? Tem Tu que ser. conhece, tu sabe o que o cara vai falar pro teu bem, meu irmão. Tu sabe que o cara não vai apontar no teu dedo apenas. Ele vai apontar, vai acusar de acordo com a Bíblia. Porque tem que ter o julgamento. Tem que ter julgamento bíblico. Entendeu? Senão o Espírito Santo não vai fazer. Tu vai lá, faz o julgamento, pô, mas tu vai estar junto contigo. Porque a gente vê muita galera que julga, né? E a gente coloca na rede social. E pecou e errou. Tá, o que tá fazendo pra ajudar? O que tá fazendo pra discipular? O que tá fazendo pra... E lá na igreja onde eu congrego, inclusive, queria mandar um beijão pro meu pastor Evandro, toda a galera do altar, evangelista Renato, presbítero Marcos, pastor Francisco, um beijo no coração. E a gente está no momento lá na igreja que o tema é o seguinte: restaurando o discipulado. Glória a Deus. E, cara, a gente não trata só como a gente está abordando aqui, tipo, pornografia, isso aqui. Não, a gente fala, por exemplo, cara, na hora de dizimar, por exemplo, devolver ao Eterno em forma de gratidão por tudo que ele já fez e continua fazendo, no ofertório, cara, o discípulo, ele precisa ser restaurado em todos os aspectos, cara. Perfeito. Cara, glória a Deus. Entendeu? Então, assim, o pastor Evandro, ele vem com força nessa parte aí, Matheus. Vem com força, cara. Homem de Deus. Eu vou trazer ele aqui. Um cara que, assim, eu tenho o maior respeito, o maior carinho e continuo aprendendo. A gente vê esse discipulado perfeito. Lógico, não foi o homem que criou, né? Foi o próprio Deus. É a ideia perfeita feita pelo arquiteto perfeito. É o discipulado, cara. A gente precisa Bom, será que não falta um pouco também, assim... eu não estou em todas as congregações, então não posso falar por todas. Mas será que também não falta um pouco mais de incentivo à confissão de pecado por parte das pregações também? Não que não deva focar só em outras coisas, mas eu pelo menos não vejo com muita frequência pregações que me incentivam a confessar o pecado. Então, assim, a gente sabe, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, já foi falado aqui. Mas, se o discipulado não for bom, muita gente não vai saber que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E esse discipulado também ele vem da pregação. Não falta um pouco disso também, você não acha? Não, acho sim. Acho sim, como eu falei. A gente tem alguns temas que não podem faltar na pregação, né? Que é a confissão, Cristo e o chamado evangelização, né? São 3 temas que a gente sempre fala. Tem que ter na pregação. É a confissão, chamada confissão, Cristo e como eu falei, às vezes a gente esquece do básico porque a gente quer mudar. A gente quer fazer coisa nova, né? Tem que trazer o novo. Mas acho que a base é essa. A base é confissão, Cristo, que renova. E faz a chamada pra galera nova. A Lagoinha tem um tema, né? Que é novos começos. E buscar isso aí, novos começos pra vida, entendeu? Acho que a gente tem que ir pra essa... buscar a pregação nesse tripé. Acho que é legal. Sim. Concordo contigo, mano, Léo. O gráfico aqui já deu uma aumentada, já fui para 33 pessoas aqui com dificuldade de confessar o pecado. Era 25, fui para 33, mas eu acho que isso é sobre isso que vocês estão falando, que a gente está batendo um papo aqui, né? São muitas formas que a gente pode ser levado a perceber a importância da confissão do pecado para as nossas vidas, para alcançar a misericórdia, mas também para que a gente possa crescer como cidadãos, como homens, ministerialmente também, enfim. E para que a gente também não fique nessa de viver uma vida dupla, né? Porque é muito comum também pessoas em condição de pecado fazendo coisas ministeriais porque não conseguem
confessar por diversos motivos. Ou porque não querem, já vivem na iniquidade mesmo, que também tem esse lado, né, das pessoas que já vivem na iniquidade, ela entende que aquele pecado ali... por exemplo, você falou que quando você tinha lá seus 16, 17 anos, Senhor, eu não vou conseguir me livrar disso e tal, mas você se livrou, porque você entendeu o poder da confissão e você foi lá e fez. Mas tem pessoas que já vivem na iniquidade, elas já aceitaram que não é mais possível, mas elas carregam ainda assim uma vida dupla. Isso é muito comum também, né? Não, com certeza. Pode falar? Não, pode ir. O Matheus falou um negócio sensacional aqui, cara. É você querer. Sim. Melhor, foi você que falou, né? Tem que querer, cara. Eu aprendi o seguinte, foi até no livro do pastor Luciano Subirá, né? Sobre santidade, e ele fala assim, cara, não basta você fazer isso. Exemplo aqui, vou tentar abrir um parênteses aqui. Tipo, não basta você só ir à igreja. Não basta você só orar. Não basta você só ir para o monte e conversar com o papai. Não basta você fazer isso. Você tem que querer fazer. Então, o que aconteceu com o Matheus aqui, cara, ele quis fazer aquilo, irmão. Entendeu? Porque uma coisa é você querer fazer, outra coisa é falar assim, pastor, te ouvi, show, vou largar. E no fundo não larga, irmão. Você tem que querer. E quem é que nunca passou por isso aqui? Sim. Querer e acreditar que Deus tem poder para livrar disso. Exato, você junta as duas coisas, tem que querer fazer, irmão. Tem que querer fazer. Eu sempre falo, quando a gente fala sobre confissão, que é aquelas duas linhas que saem, né? Confessa para Deus, tu alcança a misericórdia. Tem tudo a ver com a soteriologia, com a salvação. Confissão com os irmãos tem a ver com cura, com alma sarada. Então tem que ser essas duas linhas. Eu confesso ao meu irmão, ao meu pastor, alguém que eu confio aqui na caminhada, para alcançar cura, e eu confesso ao Senhor para realmente alcançar misericórdia. Eu botei também uma outra questão aqui no chat, que foi sobre o assunto inicial, que era a respeito de orar, da oração, do hábito da oração com regularidade. E naquele momento em que eu registrei aqui, eu não estou com esse gráfico aberto aqui porque ele já fechou, mas naquele momento 13% das pessoas não tinham o hábito de orar regularmente, né? E aí, qual é a importância de orar regularmente? Não orar como você disse muito bem lá atrás, eu pesquei isso, achei muito legal. Não orar só com um caderninho de oração, porque ele parece que você está cumprindo um protocolo, né? Pô, tem esse caderno, vou orar. Não, mas ter uma vida de oração de verdade mesmo. Qual a importância disso para a nossa vida como cristãos? Eu não descarto, como falei, a lista de oração, sim, mas é algo além, né? Os próprios pais da igreja, primeiro século, segundo, terceiro século, eles costumavam muito fazer essa lista de oração, então é importante, não descarto isso. Como eu falei, eu aprendi a orar muito com o meu pastor Edson, ok? Então, a partir disso, comecei a viver muita oração. Só que a nossa vida como cristão é alto e baixo. Eu aprendo o seguinte, cara, se a gente olha para o nosso equilíbrio cristão, a gente olha para nossas bases, palavra, jejum, comunhão, oração, adoração, e eu consigo enxergar que uma está deficiente, eu preciso consertar isso, ok? Então, há poucos, sei lá, umas 3 semanas, eu falei, cara, que eu tô orando pouco, eu preciso orar mais, cara. E eu passando por várias coisas na igreja, preciso orar mais. Pô, influência, colo mais no bom pastor, que é o cara de oração, e, vou começar a ler também, eu gosto de ler, vou ler sobre o tema de oração. Então eu parei um livro que eu tava lendo até um livro bem conhecido do pastor Leandro Vieira, então parei de ler o Evangelho completo, estacionei ele, que é um pouco mais denso, para ir para oração, entendeu? Porque eu falo, pô, eu preciso disso aqui, vou começar a mergulhar disso aqui, para que eu venha ficar completamente equilibrado. E para quem falou que tá com dificuldade de oração, cara, eu falei sobre esses 4 fundamentos que o Tim Keller fala. É interessante que ele vive isso, cara. O Tim Keller viveu um momento da vida que ele passou por esse problema, onde ele estava falhando na oração. Tava tudo bem com Deus, a oração tava falha, e ele teve uma doença, um câncer na tireoide. E esse câncer na tireoide fez com que ele se movesse nesse processo espiritual da oração. Ele chama muito dessa uma oração bem inteligente com fé. Ele fala que o evangelho precisa ser emocional também. Porque o evangelho, sim, não é emoção, mas tem que ter essa emoção, enfim, o choro faz parte, o temor, enfim, toda emoção faz parte. E ele fala o seguinte, cara, a primeira coisa que eu fui fazer nesse período foi ler muito mais salmos. Então aqui a instrução pra gente, o cara mais ler muito mais salmos. E ele começou a ler durante todos os dias salmos, e ele resumia os salmos. E resumia os salmos e começava a orar os salmos. A segunda coisa que ele foi fazer para aumentar a questão da oração dele é que ele tinha orava de manhã no devocional
cada um tem o devocional do dia, eu faço de manhã. Ele falou, vou orar de manhã e eu vou orar também à noite. Normalmente eu falo, quantas vezes você ora por dia, pessoal? Aí eu oro quando acordo, quando eu almoço, quando eu durmo. Eu não falo oração ali, tipo, de você parar, sem você pensar em nada, né? Porque quando tu ora pra comida, tá pensando na comida. Tu ora pra dormir, tá pensando no sono. A oração do devocional a gente sabe que é diferente, né? Uma oração ali. Então ele vai começar a orar por 2 vezes, orar de manhã, então vou orar à noite também junto. E essa noite eu orava até com a esposa lá junto com ela, porque ela estava no hospital também junto com ele, num período de doença. A terceira coisa que ele vai fazer é acreditar e ir para a oração com uma expectativa muito maior que estava faltando nele. Ou seja, estava orando, estava conversando sem expectativa. Uma coisa é conversar com o pastor Sandro. Eu não vou ter uma expectativa tão grande no pastor Sandro, não diminuindo o pastor Sandro, mas porque o pastor Sandro, por mais que ele queira me abençoar, nem tudo ele pode. Agora, Deus é o Deus que pode. Eu converso com alguém que pode. Glória. Então, a expectativa na oração dele aumentou. Então, ele é uma oração vibrante, entendeu? É como se alguém muito rico chegasse ali pro Léo Sobral. Vamos ter uma reunião, Léo, e nessa reunião eu vou te abençoar. Pô, o Léo vai na expectativa, hein, Léo? Caraca, eu vou pra essa reunião. E o que será que ele vai me abençoar? Eu vou com tudo porque tu sabe que ele pode te dar. Então ele aumentou essa expectativa aí em oração a Deus. Então, cara, a gente vê que são alguns fatores que a gente começa a colocar em prática e tu vê que é prática. Entendeu? É prática. E começou aumentando a duração. Ele termina, depois desse processo, durante 2 anos, seguindo esse protocolo, ele vai falar o seguinte: eu comecei a me ver muito mais em Deus, então quando eu consigo me ver, eu saio do período de cauterização, do período que eu não consigo ver que eu estou pecando, do campo da iniquidade, então eu me reconheço mais, então eu consigo buscar ser mais semelhante a Cristo. E o segundo, consegue ver mais coisas miraculosas. Cara, e você comentou uma vez comigo sobre o pastor Edson. Tá quanto tempo com ele? 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos, quantas vezes você viu o pastor Edson de Jesus repetir alguma coisa na oração? Lembrou disso? Eu lembro que esse dia foi muito absurdo. Muito absurdo, cara. Porque lá a gente tem um costume, né, no Monte Sinai, com o pastor Edson, de fazer todo início de semestre a gente faz 7 sexta-feira de oração. Inclusive, sexta-feira agora, que está terminando o segundo semestre, né? É a última oração. Então a gente ora de 23 à meia-noite. Graças a Deus, o Monte Sinai é um problema que eu não tenho de oração. Muitas pessoas falam, cara, que a gente tem reunião de oração, só vai 3 pessoas. No Monte Sinai tem oração lota. A galera gosta de orar lá. Glória. Aí é reflexo da liderança, né? O pastor ora, então a igreja começa acabando de orar. Aí, enfim. Aí teve um dia, normalmente oração eu gosto de ficar andando, eu fico longe, às vezes eu fico um período sozinho, orando minhas coisas pessoais que eu não quero que as pessoas ali ouçam. Mas depois eu oro, intercedendo pelas pessoas e pá, a gente vai andando pela igreja. Só que teve um dia que eu fiquei o tempo todo lá do pastor Edson, mano. E o pastor Edson, ele ora com a voz lá, entendeu? E lá em cima, caraca, e eu parando pra ouvir o pastor Edson. O pastor Edson, ele começou a orar às 23 horas. E ele orou até meia-noite. Ele orou falando até meia-noite. Gente, eu não sei você, mas quando eu oro de 23 à meia-noite, meia hora eu tô adorando o Senhor. Meia hora eu tô falando, glória a Deus, abençoa, Canto louvor. Aleluia, obrigado, tu és santo, tu és exaltado. Caraca, e 1 hora relacionamento, irmão. 1 hora lembrando de pessoas, de nomes assim que eu falava, que isso, quanto tempo eu não oro pra essa pessoa? Eu falei, caraca. Eu falei, cara, que eu quero chegar no ambiente que ele tá, cara. Eu quero chegar no nível que ele tá com Deus, legal, irmão. Legal. Aí eu falei, meu Deus, isso aí. Eu falei, cara, que homem de oração, que homem de oração. E você falou uma coisa interessante sobre a liderança, Vanderlei. Como é que você falou? A igreja reflete a liderança. Lá nós temos toda terça-feira. Toda terça-feira nós temos oração lá na igreja. Por quê? Porque o pastor Evandro, meu pastor, homem desse tamanho aqui, pastorzão, eu te amo, tá? Baixinho, mas tem uma unção, cara. O cara gosta de orar, irmão. Isso é bom, né, cara? Ele gosta de orar. E isso aí inflamou a igreja, irmão. Então a igreja, Vanderlei, eu já vi também algumas lives da Ibaretaf, inclusive, só para rapidinho, que eu esqueci de falar, nós estamos nos estúdios da Ibaretaf, tá, gente? Então, assim, realmente, quando o pastor ele tem isso queimando dentro de si, mano, ele vai estar fazendo com que a ovelha seja um verdadeiro discípulo em tudo que tange a reino, a eternidade. Aí vem oração, ficar longe daquilo que não vai te edificar, confessando o erro. Perfeito. Né? Isso tudo abrange. Essa questão do reflexo pastor é muito interessante, como eu falei, cara. Tem pastor que ele é muito organizado, que eu falo assim, uau, meu irmão, que organização. E tu vê, mano, na igreja,
é toda organizada, meu irmão. Todo mundo sabe exatamente o que fazer. O pessoal que vai ajudar com o voluntário, o pessoal do louvor, sabe exatamente o que vai fazer no culto inteiro. Acaba sendo reflexo do pastor. Tem pastor que é voltado pra música. Pastor é musical, acaba que a igreja começa a ser uma igreja rítmica, entendeu? Que gosta de louvor, e quando o louvor não tá tão legal, caraca, já sente falta, né? Porque, pô, o pastor já doutrinou ali, já a igreja deu uma cultura nova pra igreja. Eu conheço um pastor que a vibe dele é meu tapete é 20 por 20. Benção, né? A igreja já vem nessa vibe, entendeu? Pô, o cara que gosta muito da cultura de adoração, então a igreja já vem na cultura de adoração e sempre vai tendo esse reflexo. O cara pastor, o cara vai ter ali algumas características que vai ser um pouco mais exponente nele. Pô, o pastor é evangelista, a igreja vai ser evangelista. O pastor é missional. E nessa ideia vai indo, sempre seguindo, né? E o ensino também, né? É. A área do ensino é... O cara é muito teólogo, muita teologia, gosta de ensino, enfim. A igreja acaba sendo influenciada com isso, com certeza. Além da questão da oração, a oração é uma coisa tão incrível assim que às vezes a pessoa que ora muito, além de ela entender, né, a necessidade da confissão de pecados, aí voltando à confissão de pecados, eu acho que uma forma que você tem para lutar contra, por exemplo, um pecado de estimação ou contra a própria dificuldade em confessar um pecado, é orar. Eu acho que quanto mais você cria uma rotina de oração, mesmo que seja uma rotina, entre aspas, obviamente, exagerada, tipo, vou orar de manhã, de tarde, quer dizer, de manhã, no almoço, de tarde, à noite, de madrugada, não importa. Porque eu acho que quanto mais você ora, mais você mina as chances do pecado e de reduzir a questão do pecado de estimação até que chega uma hora que você se liberta, porque a oração tem esse poder de nos libertar, né? A oração é como eu falei, cara, é fé, né? É bem provável que aqui eu tô no meio de uma galera cheia de Espírito Santo, tem certeza que tem uma vida de oração. E, cara, a cada pegando aqui 7 dias, vamos supor que vocês oram uma vez por dia com Deus aqui, é bem provável que 6 ou 5 dessas vezes vocês não sentem Deus, né? Você não sente a presença de Deus ali. Aí a gente vê como que... Mas por que a gente consegue orando? Porque a nossa fé tá muito fundamentada, entendeu? Então a gente ora ali sem sentir, né? Mas está orando ali é realmente a nossa fé. Quando a gente sente é muito bom, e eu acho que, como eu falei, é muito necessário. Se você reparar, se eu perguntar aqui para as pessoas, a maioria das pessoas foram batizadas no Espírito, tiveram grande experiência com Deus, numa conferência, num retiro, porque é um ambiente muito emocional, muita galera no mesmo propósito, é um ambiente muito específico e propício a acontecer aquilo ali tudo. Acho importante, mas não vai ser sempre, né? Senão se frustra. Uma pessoa que vai na conferência pela primeira vez lá, visitou a igreja na conferência. Caraca, sempre vai ser assim! Aí chega, todo mundo tá vazio. Fica lá, tá diferente, o louvor tá diferente. Ih, acho que Deus não tá aqui nesse dia, não. Mateus, uma coisa que eu vejo assim de suma importância acerca do tripé congregacional, né? Louvor, oração e palavra. Pô, glória a Deus, meu irmão. Eu sou apaixonado por quem fala isso. Normalmente a gente fala muito das asas, né? Sim, aí fala sim. oração e palavra, esquece do louvor. Né? Falo, louvor faz parte. Oração É o tripé. e palavra. Esse tripé, ele tem a sua sustentabilidade, né, no centro de tudo. E se a gente for agora compartilhar visões congregacionais de qualquer lugar, nós vamos terminar no mesmo centro de sustentação. Por que eu digo isso? Quando você compreende as igrejas em gerais, acerca da própria liderança, a dificuldade de se levantar intercessores, homens de oração, aonde eu vou te dizer particularmente, nós lemos em média 32 a 40 livros anual. Então tem pessoas que vão ler a Bíblia, sendo ela cristã ou não, porque ela tem uma tendência, ela ama oração, literatura, correto? Pessoas que amam música, igual nós somos músicos, escuto de jazz a bossa nova, correto? Assim como o meu gosto também de muitas pessoas é universal, isso é independente da religião. Só que orar, Isso é verdade, irmão. correto? Isso é verdade. O clímax. Tem que fazer um take dessa parte, meu. Correto? Tem que botar isso aí, é importantíssimo. Tem que estar sedento e tem que estar orando com fome, sem fome,
insaciável, saciado, Glória. porque a sustentabilidade vem de um relacionamento, de entrega. Não são todos os dias que vamos querer acordar e orar. Eita. Vamos querer dormir e orar. Meu Só Deus. que a necessidade me empurra à atmosfera da dependência. Perfeito, cara. Perfeito. E isso só mesmo aqueles que reconhecem e se rasgam por chamar pela presença, por contemplar que precisa de um relacionamento, eles se submetem e se entregam à oração. Uau. Sensacional. Uau. Sensacional, cara. Essa aí edificada aqui da tarde agora. Meu Deus. Vou até já ligar pro pastor S falando que eu vou pregar hoje. Mas, ô, pastor Vanderlei, agora deixa eu o que o senhor falou agora foi incrível. Incrível. Merece um corte, né? Pô, vai. Merece um café então, merece um café. Né? Merece também. Boa. Mas assim, isso é muito legal mesmo, e eu não tiro nenhuma palavra disso, nem acrescentar. Tem coisas que você não tira, nem coloca, enfim. Como agora a gente consegue chegar a esse nível? Porque assim, isso é para todos, quer dizer, isso está ao alcance de todos, Sim. daquele que quer. Como que a gente chega a esse nível? Léo, sensacional. Passa a bola pro Matheus. Fica à vontade. Matheus, A bola é tua. você, velho. Mata no peito e vai. Tá na filho. cara do gol. Aí. São tipos e tipos de pessoas, cara. Tem pessoas, como eu falei, que vai ser pelo processo discipulado, mas tem pessoas que vão ser como Paulo. Como Paulo vai ser, pega todo o Espírito Santo de uma forma, como Lígia, né, que Deus vai lá e pega no coração dela, né? Então, são pessoas e pessoas. Só que a gente não consegue definir que pessoa a gente é nesse processo. Uau. Se eu soubesse, né? Pô, se eu sou Paulo, vou esperar Deus vir. Vou esperar eu cair. Como alguns dizem do cavalo. Vou esperar cair. Se eu soubesse fazer o discipulado, vou esperar o pastor ideal me chamar pro discipulado, né? Que o discipulado normalmente é chamado ali, como assim Jesus chamou as pessoas. Elias. Entendeu? Vou esperar o chamado. A gente não sabe quem a gente é. E aí, entra numa grande questão que normalmente até nossos irmãos mais calvinistas falam muito sobre isso, mas é uma realidade do evangelho, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus a gente não conhece, mas a gente tem nossa responsabilidade. E a responsabilidade humana é disciplina espiritual, ok? Então, disciplina espiritual começa sendo uma disciplina chata, mas depois é uma disciplina legal. Existem disciplinas... Normalmente, quando a gente fala de disciplina, a gente fala, caraca, é chato. Entendeu? Porque tem que ter disciplina. É isso. Meu Deus do céu. Troço chato. Entendeu? Mas, cara, quando tem disciplinas que eu amo fazer, que eu acho que é muito bacana. Entendeu? Exemplo, hoje a disciplina que eu tenho, sempre tô acordando e tô orando. Mas eu amo fazer isso. Mas é uma disciplina. E eu amo fazer. Gosto de fazer. É uma disciplina, sempre sair da igreja e eu ser quase o último a sair da igreja. Eu amo fazer isso. Faz parte. Então, entendendo que é uma disciplina que no início vai ser pesado, mas eu frequento, faço de tudo. Eu mudo meu contexto, mudo o tipo de música que eu tô ouvindo, mudo o tipo de site que eu tô frequentando, muda meu contexto de amigos, mudo meu contexto de acessibilidade, tanto virtual quanto presencial. Começa a mudar meu contexto, seja frequente, seja constante, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vou permanecendo firme o tempo todo. E, cara, vai chegar uma hora que a gente vai falar, cara, que eu preciso de Deus. É interessante que Paulo parecia que quanto mais perto da morte estava, mas ele falava, caraca, eu quero Deus. Parecia que mais miserável, ele estava destruído, ele falava, nossa, tá chegando a hora que eu vou conhecer Deus de um jeito. Mais perto fica Maranata. Enquanto a Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, for uma música que a gente canta normalmente, não sente nada, Meu e não Deus. vive isso, não enxerga Cristo nas nossas frentes, a gente vê, caraca, eu preciso buscar mais. Até que eu cante Maranata, eu falo, caraca, é isso que eu tô clamando, irmão. Realmente morrer vai ser lucro. Forte. E esse segredo, ele, se formos colocar todas as referências, né, de perto, de longe, que nós contemplamos, nós lemos, nós observamos, nós copiamos, nós identificamos, todos eles têm um célebre segredo: uma vida cotidiana de oração. Isso aí. Orar no sucesso, orar no fracasso, Amém. orar quando estiver por cima, orar quando estiver por baixo, orar quando estiver forte, orar quando estiver fraco. Todos eles. Quando a gente vai observar ou vai ter contato, igual você está falando aí, está reverenciando esses grandes homens,
quando nós vamos perguntar qual é o segredo, eles são unânimes. Oração. Oração. É. Faz toda a diferença, A total. gente tá falando de uma vida de sacrifício, né? É isso. E agora o pastor Matheus André falou assim, ó, tem disciplinas que eu amo, mas as que você não ama, você faz. É isso aí. Cita uma. Jejum. Jejum não amo fazer, não. Mas você tem como um as na manga, né? É. Total, né? Frequentemente, lá na igreja a gente faz todo domingo jejum, né? De vez em quando a gente faz outro especial, toda semana eu faço. Pô, mas eu queria estar tomando um cafezinho gostoso com ovo. E a galera pode perceber aí que eu gosto de comer, irmão. Eu gosto de comer. Só você, graças a Deus que é só você aqui. Só você. Pô, gente, não é possível que vocês não estão com sede. Vocês estão no primeiro copo aqui, eu tô no Eu quarto não. copo, eu acho. Pô, tô no... Aí, na moral, eu vou dar um elogio aqui pro Léo, cara. Que eu não sei como o Léo ele consegue falar com a gente, ler a mensagem, trocar a câmera. Brabo. Ao mesmo tempo. Brabo, Parabéns, pô. irmão. Aí, Brabo. na moral. Leva fora Se da você estiver porra. vendo aí, cara, bota várias palmas aí. Que Aí. merece. Na moral. O Pastor Noronha, a gente tinha chegado num consenso aqui que o Léo ia estar na mesa com a gente. Mas ele falou assim, não, cara, o meu negócio agora é ali, eu amo estar ali, porque quando ele fazia o dele, né, agora ele tá aqui na Família Land, quando ele fazia o dele, mano, eu fui lá no podcast do Vanderlei lá, eu fiquei de bobeira com o cara, mano. É muito sinistro. O cara ele tá falando contigo, tá assim, ó. É Tá mexendo aqui, olhando pra você. muito sinistro. Muito brabo, mano. Muito e aí, brabo. o cara mexendo em edição de vídeo. Hoje a gente tá com uma equipe boa aqui. O Baganha tá aqui atrás das câmeras. É um camarada que a gente ama demais também. Vai aparecer aí qualquer Cara dia. brabo, Aí quer Botafoguense. O melhor da mesa. Ai, meu Deus do céu. Leozão, tem um chat aí pra gente conversar com o Noronha? Tem chat aqui, ó. Deixa eu falar com a galera aqui que tá no chat. Aproveita aí, galera. Vocês que estão no chat, essa é a hora de vocês mandarem uma mensagem aqui, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiveram sobre algum assunto que rolou aqui ou sobre alguma questão que vocês querem ouvir. A gente bater um papo aqui, né? Se a gente não conseguir responder, e é comum que isso aconteça, né? Nem todo mundo sabe de tudo, mas a gente deixa a promessa aí de retornar num outro episódio para solucionar aí essa dúvida, caso a gente consiga a resposta. Nem tudo também tem resposta, mas vamos lá. Ó, aqui no chat tem Lucas Rodrigues, Alessandra Domingos de Aguiar, Leonardo Baganha, tá? Esse aqui é onipresente, né? Carlos da Mata, grande Carlos, ministro de louvor, gente boa demais, tá aqui também. Wanda Prachedes, Silvia Noronha, essa é familiar, né? É familiar. Adriano Silva, Pastora Rosa Gregório. Mulher de Deus. Beijo, pastora. Léo Rocha. Eu tô dando uma passada aqui nos nomes, mas eu vou dar uma lida nos comentários, só pra falar de todo mundo que tá aí. William Soares. Tá, e é isso. Deixa eu ver aqui as mensagens para dar uma lida aqui. O pessoal tá dando boa tarde e tal. Boa noite a todos. O discípulo tem que saber extrair o melhor do discipulador, entendendo que todos estão sucessivos ao erro e temos que ajudar ao invés de julgar. Quem está falando aqui, Leonardo Rocha. Eu gostei desse comentário dele aqui, né, de que o discípulo ele tem que extrair o melhor do discipulador, mas entendendo que o discipulador também falha nesse caminho. E acho que o bom discípulo, ele sabe separar isso, né? Primeiro ele entende, o discipulado ele tem a missão também de fazer com que a pessoa que está sendo discipulada entenda que ela, nesse processo, ela vai também tropeçar, né? E aí ele vai dizer muito bem isso, né? Que o discipulado ele tem que ter esse entendimento de que o líder dele que está ali ensinando, que tem conhecimento da palavra, que tem suas experiências de vida, que somado tudo isso vai fazer com que o discipulado também possa ter uma boa caminhada, que esse cara também pode errar e que ele precisa frear antes de qualquer tipo de julgamento, né? Senão a gente larga o discipulador de mão e vai procurar em outro lugar, né? E aí? Pô, isso é muito sério, cara, isso é muito sério. Eu vi muita gente se frustrando, que chegou no Monte Sinai, muita gente ferida também, por causa de uma cultura de discipulado fora da Bíblia, equivocada, onde o discipulador, na verdade, era um autoritário e, enfim, sobre aquela vida, e aquela pessoa falava, uau, é tipo um demiurgo, é um Deus que está sobre a minha vida. E tem problema, se o cara falhar, acabou tua vida. Então é aquela velha ideia.
A gente citou aqui pastores que caíram. Se teve pessoas que não são maduras na fé, foram junto. Entendeu? Desanimaram do evangelho. Então, creio que isso é muito sério. Aí eu jogo a responsabilidade nisso, não no discípulo, mas eu vou jogar no discipulador. Porque se o discipulador... exemplo, vamos supor que eu seja um cara... Sou um coach. Eu sou um coach, beleza? E eu vou começar agora a dar instruções pro pastor Sandro. E eu vou falar sobre sociologia, vou falar sobre mentalidade, vou falar sobre performance contigo. Cara, quando eu começar a falar isso contigo, eu vou ter que estar vivendo isso. E você vai falar, uau, eu tô aprendendo isso tudo com o Matheus. Então você vai aprender tudo comigo, que eu tô ensinando sociologia, performance e mentalidade contigo. Agora, quando eu tô discipulando Cristo, cara, eu não falo de mim. Então, na verdade, eu não torno ele um meu discípulo, assim como eu seria um coach, você seria seu instrutor, ele seu mentor. Mas eu falo tanto de Cristo que ele... Cara, que falando pra Cristo, meu irmão. Ele fala tanto pra Jesus. Então, se eu morrer, ele tá em Jesus. Ele continua seguindo a Jesus. Então, creio que é um ponto muito importante aí. Parabéns pela pergunta e pela colocação do nosso amigo aí. O William Soares também tá aqui no chat. Ele botou um comentário aqui que eu achei muito legal. Ele botou assim, ó. Um abraço ao meu pastor e irmão, pastor Matheus Noronha. Entrei para prestigiar e acabei ficando, ó. Assunto muito envolvente. Não consigo sair. Uma bandeira. Abração, William. O William é presbítero do lado da igreja. Legal. Homem cheio do Espírito Santo também. Obrigado, William, pela sua compreensão e envolvimento. Matheus, eu costumo dizer, o Léo Rocha é alguém que tem se submetido não só ao ensino, mas à mudança de características. E eu acho isso lindo, quando alguém se submete a ter as suas características mudadas e forjadas em Cristo, à luz das Escrituras. Eu costumo dizer, Noronha, e fica muito aberto, muito livre quanto a isso, Sandrão, Sobral, que o reino, ele vai te discipular. O reino de Cristo, ele te discipula. Mas o império, ele te manipula. E muitas das vezes, queremos manipular. Total. E não discipular. Verdade. Porque o discipulado, ele literalmente, por ser vida na vida, os dois estarão sem armadura. Os dois estarão mostrando de verdade que há uma compreensão e uma necessidade do caminhar junto, não só concordar, longe disso, mas aceitar as falhas, debilidades, correto? E o processo de construção em Deus. A célebre palavra a qual nós sempre temos que ter dentro do coração, que dia após dia estamos vivendo um processo aperfeiçoando-nos em Cristo. Amém. E quando isso acontece entre discípulo e discipulador, a pessoa de Cristo, ela centraliza os dois. É isso aí. 100%. Agora, isso que o Vanderlei falou é top. É reino e império, né? E você citou a Lagoinha um tempo atrás, e o pastor Iago Martins, ele colocou a Lagoinha como sinagoga de Satanás, cara. Exato, né? Ficou sabendo disso? O cara falou que a Lagoinha é uma sinagoga de Satanás. E aí, qual o motivo por qual ele falou isso? Pelo nosso presidente e a sua primeira-dama estarem no altar lá. Como é que você vê isso, cara? Confesso que a minha visão em questão de política, é bem entendimento político. Creio que todo cristão precisa ter. Precisa ter, porque nós somos cristãos, mas nós somos profissionais, mas nós somos pais e nós somos cidadãos. Okay? Então precisamos ter um entendimento, não ser maestro, enfim, na política. Agora, quanto aos próprios... Eu vou botar pra mim aqui, Matheus Noronha. Eu não chamaria um político para estar na minha igreja. Eu, com convicções que eu tenho hoje, não chamaria político para a igreja. Não é à toa que a gente está vivendo agora uma de conferência e eu tenho alguns amigos que são deputados e andam com políticos que estão loucos para levar gente famosa lá no Monte Sinai. E cantores aí tops. Só que ao mesmo tempo tem que levar ele e quem vai pregar vai ser um cara que vai ser... Aí, cara, confessa que o meu lado humano fala, caraca,
Ele no Monte Sinai, meu Deus, vai bombar. Mas aí, graças a Deus, o Espírito Santo fala, não. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Mas ao mesmo tempo, cara, que eu não consigo ser pesado dessa forma, meu irmão. Eu não consigo ser pesado dessa forma. Posso estar errado, não tenho ali como eu falei, hoje o meu conhecimento que eu tenho sobre isso eu não faria. E eu também não faria o que o pastor Iago Martins, grande teólogo aí, um dos caras mais grandes da mídia aí. Li um livro dele que é muito bom, cara. Que realmente é bem diferente do que ele fala realmente. Tem lá em casa até hoje, que é Eu Não Preciso de um Chamado Missionário. Cara, esse livro é muito bom. Muito bom. Livro branquinho assim. Aconselho vocês lerem. Ele escreve muito bem mesmo, te envolve. Mas eu não teria essa ousadia que ele tem aí, não. E... Ele pegou pesado, cara. Assim, Viralizou, né? Viralizou. Eu vi, atenção. Viralizou. Eu não sei quando foi, mas eu fiquei sabendo hoje. Eu não sei, então é bem provável que seja recente, né? Ou não? Mas eu vi hoje. Porque ele foi... Acho que tem quanto tempo, Léo, que ele foi lá na Lagoinha? Não, esse vídeo tá falando do... Não, do nosso presidente ter ido na Lagoinha tem pouco tempo, não tem? Não. Tem pouco tempo. Então, eu vi hoje disso aí mesmo. Foi pesado, cara. E, assim, eu concordo contigo. Eu concordo. Inclusive, o nosso pastor, né? Nosso pastor, sair do campo do Moncedo, ele tem um costume, né? Pastorzão, o pastor Jaime, ele não curte isso. Cara. Ele pode mencionar, mas botar o pezinho lá no altar e falar... Eu acredito que uma coisa é você, enquanto líder, né, um pastor, um presbítero, um diácono, enfim, enquanto uma pessoa que está em condições... naquele momento de estar... Não em condições, né? Mas naquele momento de estar em cima do altar. Eu acho que uma coisa é você alertar a congregação quanto ao perigo das ideologias mundanas, seja elas quais forem. Eu acho que isso é válido, né? Porque a gente precisa se resguardar. Nossa família está na sociedade. As famílias estão na sociedade. Agora, outra coisa é você botar um líder político em cima do altar. Por mais que a ideologia que ele prega seja uma ideologia que está de acordo com a Bíblia, a gente sabe que aquilo ali é somente um palanque político, né? Que não cabe muito, sem contar que é crime, né? Não é possível, não pode fazer isso, é crime. O que você acha? Eu não sabia que era crime, não. É crime, tem uma lei que tem. O que você acha dessa frase aqui de Charles Spurgeon? Só os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. O que você acha dessa frase, meu amigo? Fala pra mim. Se enquadra nisso que a gente tá falando em relação ao Iago Martins? Creio que sim. Antes aqui de dar meu direcionamento sobre isso, Charles, cara, como eu falei, quando a gente começa a sobre pregação, a primeira pessoa que a gente se depara é o Charles Spurgeon, né? Enfim, a gente vai ali, o Adapto 12 também, a gente vai ali bem forte. Tem uma obra do Charles Spurgeon, cara, que pra mim é mais fenomenal, meu irmão, que é O Tesouro de Davi. Isso aí é... Pô, fora da curva. Que obra, meu irmão. Então, essa aí vou fazer uma propaganda aqui. Tesouros de Davi. Desse tamanho assim, mais ou menos, tudo, né, pastor? Por aqui, Best assim. Duo. Que obra. Muita coisa. Isso aí é... absurdo, gente. Poxa. Cara, isso tem mais a ver com, como falei, o campo das ideias. O próprio pastor da Onda Dura, pastor Lipão, a semana vieram uma pergunta pra ele, falando, cara, fala, tu vai votar em quem? Ele falou, cara, a gente tá muito preocupado em saber em quem a gente vai votar, mas eu acho que o diálogo é um pouco maior, e aí entra em sintonia que a gente tem que falar daqui. O diálogo é, cara, quais são as propostas, quais são as ideias. Então eu creio que as ideias têm que ser debatidas muito além das pessoas que estão propriamente ditas, né? Como eu falei. Normalmente aí o pessoal fala, PT, e já era. Direita, e pá. E já cria um preconceito, tudo assim, a gente não gosta, nem quer ouvir a ideia. Sério, a maioria das pessoas, se você perguntar, tá, o que o PT ele tem como pauta? A galera só vai falar as ideologias. Não vai saber o que tem pra falar. O que o Bolsonaro ele tem? Só vai falar o quê? Contra as ideologias. Porque o conhecimento é bem raso, né? Bem raso em relação a isso. Então eu creio, cara, que é realmente pra gente... pra votar melhor, a gente precisa conhecer. Realmente, precisa conhecer. E... pra mim, cara,
pastor, velho, tá pregando, né? Pastor tem que estar cuidando de ovelha, cara. Eu sou bem, sei lá. Tem que ser radical com isso, cara. Cara, eu não sei como é que vocês pensam aí, mas pra mim o pastor tem que ser ali, tem que ser o pastor Vanderlei aqui, tem que estar o pastor Sandro, o pastor Matheus, não sei como que é a visão de vocês. É bem variável essa visão aí, mas o cara que foi chamado pra pastor, pra mim é pastor. Pra mim é pastor. Porque o político em si, a mentalidade dele, cara, é barganhar, né, velho? Muito ruim, né? É triste ver isso, cara. barganhar, a gente cara. fala de política, é ruim. Como é que pode, cara? Como que tá tão suja a nossa cidade, cara? Porque não é ruim política. É o normal, cara. É a Constituição. É como que tá regindo o nosso país. Só que só não é pesado, cara. Como é que pode? Fala de política, o clima fica estranho. A gente pode falar do Flamengo. Aí é pior ainda. Aí esse ambiente é pior ainda. Vamos orar. Vai precisar orar mais. Isso aí. Orar mais. Matheusão, mediante a tudo assim que tem envolvido esse tempo muito agradável contigo, uma coisa assim que muito me chama a atenção, correto? E eu vejo o quanto seus olhos brilham diante assim de tudo que é falado, mas há algo assim que palpita no seu coração, né? Que é o prazer de discipular, o prazer de se deixar gastar, o prazer de investir em vidas a qual muitas das vezes não vão valorizar o investimento. E se tem um segredo assim que muito tem ferido até mesmo a cultura do discipulado, na visão de líderes e de homens que sempre se dispuseram a discipular, é a ingratidão. Isso, na sua vida, nessa paixão, toda essa gama aí que você tem em falar, em contemplar assim, a visão do discipulado. Algum momento mexeu contigo, mexeu muito com o seu emocional, você teve dúvida em continuar amando a cultura do discipulado, ou você, por conta do que fizeram ou de como reagiram ao seu investimento, o coração um pouco congelou? Sim, então, como a forma que eu discipulo, ela é muito personalizada, então o grupo de pessoas que eu, como eu falei, uma coisa é pastorear, uma coisa é discipular ali, mostrando base, teologia, confissão, é diferente. Tem muito mais tempo de mesa, ok? Então meu grupo é pequeno. O grupo que eu trabalho até hoje é um grupo pequeno. Eu consigo contar, pegando o dedo de todo mundo que está na sala, eu consigo contar essas pessoas. Então, em questão de honra, nunca me decepcionei nisso. Agora, em questão de honra, eu me decepcionei vendo outros. Então eu via lá, caraca, o Léo, ele não honrou o pastor Sandro. Como eu falei, cara, a gente julga muito pessoas por ações. E as ações não dizem quem a pessoa é, cara. A gente tem que entrar muito nisso. Então a gente vê, caraca, pessoas que deram a vida, meu irmão, por outras. E por causa de um erro. E erro, realmente, aconteceu erro. Que pastor, líder fez. E a pessoa já era, joga pedra e aí realmente mora a desonra. Então, eu não vivi ainda esse tempo de não ter honra de pessoas. Mas eu me decepcionei com muitas pessoas que não honraram pastores amigos meus, meu próprio pastor, enfim, que viveram isso. Eu não vivi particularmente, talvez pelo tempo de ministério ainda ser bem curto, não consegui ainda vivenciar isso não. Mas como é que você entendeu essa forma da honra que o Vanderlei se referiu aqui? Como é que você entendeu isso? Eu dedicar um tempo para essa pessoa, fiz muitas coisas para essas pessoas e ela não conseguiu me dar honra. Não era dessa forma, não? Isso? Tá baseado nisso aí, acerca da ingratidão. Isso. Tá? Acerca do todo o seu investimento, Isso. todo o seu cuidado. E Isso. a pessoa literalmente não... E existem líderes, Vanderlei, Noronha, que às vezes ficam, de alguma forma, abre aspas aí, frustrados. Sim. Porque acontece assim, caramba, eu tô me dedicando a dar um levante aqui nessa ovelha, cara. E essa ovelha, ela não tá mostrando o retorno. Aí fica aquele negócio. O pastor vai prestar conta. Como é que fica, cara? Você não quer, segue a tua vida. E eu vou ter um sono reparador. Como é que fica essa situação? Como eu falei, eu criei muito no estágio, a gente criou um tempo, cara.
E isso é muito perigoso quando a gente fala assim, cara, não quer, então tá, vou investir em quem quer. Pô, mas você vai investir em quem quer, vai ser muito pouco, entendeu? Eu creio que isso, existem estágios. E o primeiro estágio, cara, a maioria das pessoas não vão querer. As pessoas ali, elas não querem você ali. Às vezes até querem o que Deus proporciona, mas o estilo de vida, o pecado que ela tá vivendo, enfim, o contexto que ela tá vivendo, ela não quer, não vai te ouvir. Então você fala, vamos pra igreja, vamos, mas sabe que não vai. Pô, vamos comigo ali, eu vou ter um tempo pra olhar comigo, vamos, mas não vai. Não enfim, eu creio que tem um tempo de insistência. Como Exato, eu disse, isso que eu tô processo. falando. E aí, como é que fica o pastor? Ele viu que ali, cara, ele tá indo. Como é que fica a posição? Pastor, Deus e ovelha. Não, perfeito. Cara, então, eu... Você já passou por isso, ouvir, Matheus? Já passei. Então, eu, particularmente, cara, mal. Fica mal, com certeza, né? Mal, com certeza, horrível. Já teve uma situação, cara, que foi bem complicada pra mim, porque eu deixei de aceitar um convite muito especial pra realmente dar atenção pra uma pessoa que não correspondeu o que deveria ser. Cara, fiquei mal. E ele vai ficar mal, tipo assim, de dormir mal, de acordar mal, entendeu? E depois de recuperar, como falei, com o pastorado, aumenta muito. Existe uma palavra, cara, que fugiu agora, a capacidade de você se deformar e voltar ao estado normal. Enfim, tem uma palavrinha que significa isso, de se deformar e voltar ao estado original dela. E dá isso, então a gente se frustra e a gente consegue voltar ao comum. Mas são, como eu falei, são coisas que a gente é praticamente presciente. Na verdade, não é presciente porque Deus já coloca sobre nós. Nós teremos essas dificuldades nem como pastor, como cristão. No mundo a gente vai ter aflições. E a gente olha para Cristo venceu, a gente consegue vencer. Então eu sei que vai acontecer. Mas ao mesmo lado a gente é ser humano. E a gente se frustra, a gente fica mal. E pessoas que estão ao lado ficam mal e percebem isso muitas vezes. Às vezes a gente consegue fugir na igreja, né? Então tudo bem lá, consigo pregar, consigo orar, as pessoas não sabem. Mas, cara, a minha esposa sabe. Entendeu? Quem tá perto de mim, o meu pastor sabe dessa realidade, cara. É bem complexo isso, mestre. É bem ruim, cara. Essa ovelha que você insistiu, a gente pode contextualizar aqui com o próprio povo de Israel, cara, na mão do oleiro. Pô, vou te quebrar de novo, meu irmão, e vou te fazer um vaso novo. Então, como eu falei, é aquela velha história, responsabilidade humana e soberania de Deus. Não foi esse o momento comigo. Oro para que no outro momento o pastor Sandro encontre com ela e ache o caminho. Mas comigo não foi. Eu não posso falar. Já era. Tá como vaso de ira, vai pro inferno e não foi o tempo, tentei, fiz de tudo. Não. Eu oro para que alguma semente tenha sido lançada. Com certeza. E lá na frente vai. Mas tem que lidar com a situação. Tem que lidar com perdas. Porque se fosse vitória seria tão bom, né? Seria tão bom fazer a pregação, sei lá, de Jonas e Nínive, né? Quem quer vir aqui na frente? Seria bom, né? Mas... E aí quando você vai para Naum, você vê o que acontece. A parábola do semeador, ela meio que fala sobre isso aí que você está dizendo, né? O semeador, ele sai jogando as sementes. Verdade, perfeito. Cara. Então a gente não tem como controlar o fruto, entendeu? Um profissional, ele vai jogar ali, ele depende do tempo, se o tempo virar, a meteorologia não funcionou, ele errou, enfim. Sabe qual é a pergunta na parábola do semeador? Sim. Que terreno é você? É isso. Porque é muito fácil a gente cobrar do pregador, do pastor, do líder, mas tá disposto a mudar? Tá disposto a ser... Eu falei aqui com eles uma vez que o evangelho é um chá de boldo, mano. Você bebe e ele bota as impurezas pra fora. Nem todo mundo gosta de tomar um chá de boldo, mas... Gente, eu tô no quarto copo d'água. Ó, terceiro. Tem café? Não, tem consequências pra quem bebe muita água. E eu vou ter que esvaziar isso. Vai lá, fica à Então, vontade. Pegando esse gancho aí, Leozão, Sim, por favor. isso que você tá falando, tem uma palavra que ela vai determinar muito acerca do clímax do discipulado, que é a submissão. Você se submeter, correto? A viver algo na sua vida aonde você tem uma formação, você tem os seus segredos, você tem uma visão,
Caramba, isso é forte. E alguém chegar para você e dizer assim, filho, até aí foi legal, mas eu vou em Deus te mostrar outra visão e você vai precisar abrir o seu coração para ser reconstruído. Eita, céu. Geralmente a rapaziada dá um passo atrás. É nessa hora que você mostra se você está disposto realmente a ter essa Caramba, nova visão de mundo, essa Mas nova isso vida. tem que ser muito aqui, né, cara? Mente. Né, Vanderlei? Mente. Tem que ser muito mente, Mente. cara. Romanos Pra 12, permitir né? fazer isso, cara. Romanos 12 vai falar pra gente, né? É, Transformar a pode nossa crer, mente na para que metanoia, pode experimentemos crer. a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha o que o Romano diz. Transformai-vos. Parece que é uma missão pra gente. É estar disposto a buscar essa transformação, acreditando que o melhor está por vir a partir da renovação da nossa mente. Quando eu falo que o melhor está por vir, eu estou falando do que diz o versículo. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É, mano. Metanoia. Isso aí é... Então, você não nada? Não, vai lá. Não, vai lá, segue aí. Não, que ele situa a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, mano. Às vezes tem situações que a gente é extremamente confrontado e é onde fica a boa, perfeita e agradável vontade de Na Deus. mudança da mente. Porque na verdade ela vai convergir com as nossas verdades, né? Exato. Isso aí. E o Evangelho não é isso? Não é isso? No versículo, a gente lê o versículo 3, a gente pensa. É porque a gente é muito antropocêntrico. A gente fala muito sobre a boa, perfeita vontade. Tá no versículo 2 isso. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só que no versículo 3 ele diz o que é essa vontade. A vontade do Senhor, ele vai falar porque é a própria graça do Senhor. Então, estar na vontade do Senhor é estar debaixo da graça do Senhor. E que vai muito mais além do que salvação, pô. Muito nível hard além do que a salvação. Tá falando da boa e agradável e perfeita? Vai muito além. O Matheus vai falou aqui muito- agora, debaixo da graça, Isso, cara. vai Entendeu? muito além do... Porque é muito comum a gente pensar que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus é que eu viva da melhor maneira possível nessa terra aqui. É tipo, aonde você pisar você vai possuir, sacou? Sim. Não é isso não, vai muito além disso. Assim a gente está explorando o Mateus, né? Tá exaurindo dele Exato. todo o conteúdo, mas a gente sabe que ele vai retornar aqui, né? Com certeza, total. E assim, a cultura do discipulado, algo que a gente vai explorar muito, né, aqui no Land, eu disse isso aqui junto com o Sobral e com o Sandrão, a submissão, né, Mateus? É. Alguém se submeter a outro e se tem uma visão assim muito clara que eu vejo do discipulado, não é só a confiança, os olhos brilharem, o coração acreditar que eu perto de você está perto de Deus. Uau. E eu posso acreditar Isso em aí. uma palavra sua, em um conselho seu. legal. Não é você querer me dominar, não. Eu abrir o coração porque eu vejo o quanto Deus ele derrama sobre você. Eu dizer assim, cara, o que você acha que eu tenho que fazer? Hein, Acho que Jefferson? esse nível de relacionamento, eu acho isso muito legal, né? A gente não vai querer determinar a vida de alguém, mas tu fala assim, poxa, ele vê algo em mim que Deus também está vendo. Agora, Foi assim que Jetro se sentiu, tá? Né? Fala aí. agora um exemplo prático disso aí que você está falando está aqui no chat. Ó. Lucas Rodrigues. Sou discípulo do Mateus e posso dizer que ele foi usado por Deus para mudar o rumo da minha vida. Eita glória. Tá vendo? Na Maravilha. prática. Isso é muito bonito, cara. Lucas era maluca. Maluco, de verdade. Quem não era? Maluco. Doido demais. Aí foi lá. Tivemos muito tempo. Ele sabe como é que funciona o discipulado meu. Anos. E, cara, hoje... Pô, o cara cheio de Espírito Santo, mano. Isso é muito bom, cara. Isso aí. Pô, até emociona falando isso. Hoje ele é o líder adolescente lá do Monte Sinai. Pô, que legal. É ó. isso. Que legal. O cara cresceu. Enfim, prega aí. Não tem preço, né? Não tem Mateus, preço, cara. tu também compreende a visão de um discipulador fazer discípulos maiores do que ele, Eita. preparar discípulos, não Vão ser. para continuar, correto? Ou manter-se o legado dele, mas o superar em apresentar Cristo, em levá-lo a caminhos que o Senhor determinou e dentro disso também vamos abrir
algumas vertentes de alguém compreender e saber que o coração dele está tão perto de Deus que ele vai falar assim, é isso. Ele vai chegar aonde você não pôde chegar. Eu uso esse termo por quê? Porque da compreensão do tempo de utilização de Deus e o propósito que Deus vai ter em te utilizar até aquele ponto. É a velha visão de saber a hora de parar e dizer, ó, até aqui foi eu. Agora daqui Perfeito. a colar é você. Dá para você compreender isso bem claro? A melhor forma de a gente aplicar algum método, algum sistema, enfim, tanto no espiritual quanto na vida normal, enfim, em qualquer área da vida, é a gente aprender com quem fez aquilo. Okay? Exemplo, eu quero fazer como é que faz um culto que glorifica o Senhor, que é a base do culto, é glorificar ao Senhor, né? Então eu vejo como que Deus ele quer o culto. Então, muitas vezes a gente quer um culto e a gente pensa automaticamente em nós, nas pessoas e pá. Sim, Mas nosso culto é para Deus. Então eu olho como que Deus ele fala o culto. Então o que eu vejo? Eu vejo como que era o culto no AT, no Antigo Testamento. Vejo como que o Paulo faz essa sinergia, né? Faz a comparação, melhor dizendo, entre o sacrifício e o sacrifício de agora. Então começa a entender como funciona o culto, como eram os cânticos cantados, enfim. Então eu consigo fazer um culto que glorifica ao Senhor, olhando porque Deus ele falou como que deve ser o culto. Discipulado, a melhor forma de fazer o discipulado é como que Deus fez agora na pessoa do filho. O filho, quando ele vai dizer exatamente isso, né, para os discípulos. Cara, vocês vão fazer coisas maiores. Então, cara, faz parte olhar para como que Jesus fez e a gente replica. Sem invenção, existe uma base logicamente histórica, enfim, que a gente precisa estar de acordo com a atualidade, mas não tirando. É como se fosse um grande eixo, né? Um grande eixo que a gente não bate. A Bíblia, ela não fica velha quando a gente parte para esse princípio. Mas foi há 2000 atrás, mas não fica velha, entendeu? É atemporal, então a base sempre permanece. Hoje a gente tem microfone, hoje a gente tem luz, mas a base, Bíblia, oração, louvor, desde antes, e sempre vai ser. Ok? É isso. Princípios que o Vanderlei falou mais cedo. São princípios, né? São Não, atemporais, né? Princípios atemporais. Então, é isso. Então, com certeza, cara, a gente precisa fazer com que as pessoas vão além de nós, entendeu? Eu falei, é sempre o perigo do discipulador. Não, é meu discípulo, tem que ficar aqui embaixo de mim. E cresceu mais. Caraca, vai esquecer de mim. Não, tomara que dê errado. Tomara que dê errado. A oração contrária existe, né? E existe aquele também, tipo, caramba, o cara pregou, aí pessoal, a igreja começa a observar. Pô, tá pregando muito. Caramba, o pastor tá assim. Vou travar. Vou travar. 3 meses só fora, descansando. Mano, se eu tenho uma ovelha, Vanderlei, que tá crescendo ministerialmente, o cara tá com unção, meu irmão. Tu vê Deus na vida do cara. O cara é um discípulo, o cara tá crescendo, o cara tá pregando com graça. Meu Deus, prega mais ainda, é isso que eu quero. Deixa queimar, isso aí, entendeu? Aí não, aí tem uns abençoados, né? Não, vou travar porque Deus... O holofote tem que ser pra mim. Sim. É perigoso demais, cara. Você vê que é uma questão de humildade, né? Sim. É a humildade do discípulo, mas mais ainda quem tem que ter é o discipulador, para ele ter essa consciência de que o discípulo dele tem que ir além. Aí, é necessário isso. E você precisa entender que antes de você ser um líder, você tem que aprender a ser um liderado. E é dessa forma. Assim, abre-se uma outra vertente nessa visão acerca não só de conhecimento, mas de dom. E o discipulador, ele tem que ser não só muito seguro, mas sensível em compreender se aquele discípulo ele é alguém tratável ou só é alguém dotado. Correto? Show. Tem gente que é dotado, o cara é top na execução do dom dele, seja ele musical, seja ele na palavra, seja ele no que for, mas o coração não é tratável. Eita, ferro. Interessante isso aí, cara. Também tem isso. Interessante. Correto? E Interessante. assim, e quando ele se submete não ao processo da vida,
Mas ao processo do mestre, ele sabe a hora certa de fluir. Sim. É por isso que, cara, isso é forte, né? O pastor Jaime, ele fez Fica uma aí na pregação tua. nisso. Isso, eu vi um rios do pastor Jaime, que todos os pastores compartilharam, eu compartilhei também. Que ele falou isso. Hoje é muito fácil alguém falar que é homem de Deus. Ele fala, hoje é muito fácil. O nosso padrão de homem de Deus é muito fácil. É o cara que tá na igreja servindo? Esse é o homem de Deus. A gente vê, é muito fácil ser homem de Deus. E a gente esquece que quer ser homem de Deus de verdade. Então, realmente, eu creio que ele diz até, a nossa régua precisa aumentar para reconhecer realmente quem são os homens de Deus. Cara, isso aí pra mim Banalizou, Ser né? homem de Deus é mais fácil dentro da igreja. é muito É fácil, muito né? fácil. Lá fora, você precisa... É porque dentro da igreja você não tem muito tempo pra brincar, né? Então todo mundo ele parece ser muito sério, muito envolvido com a obra, né? Então por isso que é mais fácil mas ser foi um isso que o homem de Vanderlei Deus, né? falou. A tua visão, cara, é tipo assim, não sei, não é do tempo de vocês, não. Na minha época tinha uma série... Na década de 50. Do Steven Austin, o homem de 6 milhões de dólares, é um homem biônico. Pô, eu sou de Power Ranger pra cá. O cara, o olhar biônico, cara, o pastor ele tem que... Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar... Esse final de semana não. Segunda-feira. Tive a oportunidade de estar com pastores sensacionais. Né? Fui com o pastor Sérgio, um pastor do nosso campo, o pastor Serginho. E a gente foi lá pra Nova Iguaçu. Serginho Surfista? Aí tivemos um encontro lá com pastores que um desses pastores tinha um sonho de conhecer. Aí, pô, conheci esse pastor, tinha um sonho de conhecer ele. Por quê? Porque ele canta demais, ministra muito e prega demais. Aí eu tenho um pastor que é um amigo, que é o pastor Alex do Espírito Santo. Ele falava, ó, Mateus, o Torre Júnior é o melhor da gente, cara. É um cara que prega, que canta. E eu falei, cara, eu preciso pesquisar esse cara, porque o pastor Alex é alguém que anda com Jesus. Se é alguém que anda com Jesus está me falando, eu preciso conhecer esse cara. Aí eu chamei um outro pastor, o pastor Vitor, que tem uma igreja linda que a gente foi em Nova Iguaçu, lá na Monte Sinai. Ele pregou numa conferência de jovem, ele falou, o Torre Júnior é o melhor nosso. Eu falei, caraca, eu preciso conhecer esse cara. Eu comecei a pesquisar sobre ele. Aí muito sermão dele no YouTube, eu falei, meu Deus, eu preciso estar perto desse cara, eu preciso conhecer esse cara. E rolou a oportunidade de estar junto com ele, na segunda-feira agora. E quando eu fui lá, ele não ia pregar. Ele não ministrou louvor, cantou uma música, na verdade, realmente diferenciada, graças sobre a vida dele. E eu tive um momento de mesa, foi um momento depois do culto com os pastores com ele. E, cara, que eu queria conhecer o pregador, eu queria conhecer o cantor, mas eu conheci ele, meu irmão. E eu vou falar, Deus, muito obrigado. Porque o meu sonho era conhecer o pregador, o cantor, você fez eu conhecer a pessoa. E isso quebrou outra experiência que eu tinha. Falando assim, cara, conhecer a pessoa é outra coisa. E é cara. totalmente diferente. É outra coisa. Total. E eu sou fã, cara, de relacionamentos desinteressados, entendeu? De ser amigo por ser amigo, entendeu? De ser pastor. Não é porque você vai pregar na minha igreja, não. Não é por causa disso, não. É porque a gente é amigo. Porque a gente tem conexão, porque a gente tem Cristo, a gente quer conversar, a gente quer rir. E, cara, aí eu creio que isso tem que fazer parte do nosso dia, cara. A gente tem dado muito valor, cara, à internet. Lá em casa tem uma regra. Todo mundo que vai lá em casa tem que deixar o celular em cima do móvel. Porque senão não tem relacionamento. Todo mundo fica no celular e ninguém conversa. Muito bom. Então eu falo, cara, tira o celular. Aqui tem uma regra, a casa é minha, onde tem o sacerdote, a gente manda na casa. Então é obrigado a conversar. Então a Uau. gente conversa lá. Tem um- E eu creio que a gente tá dando muito valor a nós mesmos, esquecendo da conexão que Deus quer que a gente tenha. Tem um rapper cristão, Felipe Vilela, que num trecho de uma música dele ele fala que antigamente nas casas faltavam cadeiras, hoje faltam tomadas. Meu né? Deus. Dessa questão aí do... Muito bom. Muito legal chegar na sua casa e tirar o celular. A gente tem que adotar isso, né? Legal. Show de bola. Vai conseguir inimigos, hein? Show de bola. Muito Top. legal. E aí, a gente pode caminhar, vamos caminhar pro fim. Como é que vocês estão aí? Como é que tá aí o chat? E aí? Quer dizer, como é que tá o chat não? Tem alguma pergunta aí? Como é que vocês estão? Aí o que tem que responder é o mestre, pô. A gente tem respeito do seu tempo, se você tiver algum compromisso. Vai pegar hoje, Matheus? Não, hoje que eu sou caras aí. São 7h11. 7h11 já veio. Eu consigo ser daqui 7h25, por aí. Lá começa 7h30. Então. Eu ia entrar no assunto aqui, mas já que estamos caminhando da primeira parte de ter esse grande homem Primeira aqui, parte. já vou segurar para o segundo tempo, né? Vamos ver aí que dia que esse homem vai retornar pessoalmente. Mas é algo assim que eu ia te perguntar, que eu creio que você vai conseguir elucidar de uma forma muito segura. E eu vejo isso, Mateus. Você quando cria, não estabilidade, mas respeita o processo natural do crescimento, você cria autoridade em tais assuntos.
E é sobre isso que eu ia começar a lhe perguntar e compreender também a sua visão dessa autoridade que criamos. Eu, Vanderlei, já conversei aqui com meus amigos, está ali um discípulo meu, que é o Baganha, acerca de criar-se autoridade em certos assuntos. A primeira visão, eu precisei me submeter ao ensino catedrático, seja ele qual for, de respeitar quais foram os processos do ensino. Então eu me assentei, eu ouvi, eu compreendi, eu escrevi, eu me submeti. E o segundo, quando eu sofri na pele, eu passei aquilo dentro de mim. Foi comigo, ou foi com alguém tão próximo, uma mãe, um pai, um cônjuge. Então, quando isso acontece, eu crio uma maior autoridade para falar ou para opinar sobre o assunto. E qual é a tese acerca disso? E aqui eu já começo e terminando, só dando assim um spoiler do que será quando Mateus vir aqui de novo. Você também compreende em tudo que nós falamos aqui que agora, como pastor, e a unção mudou, porque a missão também mudou. Olha aí. Então o Senhor te eleva no nível de missão e também precisa aumentar a unção, por conta dos dois campos que nós tramitamos, espiritual e físico. Só que eu vejo também um desafio muito especial e natural da tua trajetória de 28 anos, dentro da mesma congregação. Lindo. Por quê? Com certeza você já cuidou de crianças, com certeza você já foi zelador, com certeza você já foi porteiro, com certeza você já ajudou as irmãs, você já trabalhou na cozinha, correto? Tudo esse processo de igrejas em crescimento ou quando somos jovens. Só que a essência não muda, que é a essência de servo, mas a mentalidade ela precisa mudar. Sim. Não é isso? É acerca de que, hoje eu sou baixista, mas só que tem 3, 4 baixistas. Será que eu vou querer continuar a ficar tocando baixo ou disputar espaço? Eu sou um pastor. Será que agora eu vou ter que ficar fazendo os serviços de diácono? Não que não seja importante, Perfeito. mas a mudança de mentalidade. Deus agora está me levando a uma outra visão, um outro degrau, sem mexer com o meu coração. Não é a questão de eu ser maior ou ser menor, mas eu estou agora nesse processo em consolidar pessoas. O tempo que eu tinha de estar tocando, agora tem 4. Isso para você. Me vi nisso aí, cara. Você falou, me vi completamente. Quero até testemunhar aqui uma coisa que foi mudando muito na minha mentalidade que você foi falando durante esse processo. É que antes, adolescente, eu amava ver os cultos cheios. Falava, cara, o culto tem que estar cheio, meu irmão. O culto cheio é bom pra caramba, né? E chama atenção, né? Pô, culto jovem cheio, o pessoal passa na rua. Pô, é evangelístico também, né? Chama pra bonzão. Mas eu só queria culto cheio. Aí depois, quando eu comecei a amadurecer na fé, eu falava, não importa cheio, importa gente boa. Não importa a quantidade, não importa a qualidade. E cara, e hoje são as duas coisas. E importa sim, tá cheio sim. E gente, só que com qualidade. E gente cheia do Espírito Santo, lotado. E foi, cara, realmente na caminhada. A gente vai amadurecendo. Peguei uma visão aqui do evangelho, não administrativo, enfim, e funcional como você falou. Mas foi coisas que mudaram. Pô, e isso aí que você falou, cara, realmente. Eu tinha um medo muito grande, pastor, não sei se você passou por isso. Não sei como é que foi toda a tua caminhada. A gente tem que marcar um dia, um tempo de mesa pra gente conversar. Com certeza. Um pouquinho mais isso aí, né? Foi uma honra. Compartilhar essas experiências. Mas eu tinha muito medo de realmente agora o Mateus é pastor e não faz mais, ok? É triste quando as pessoas falam hoje, isso é muito triste. E como eu amo a palavra, eu amo uma pregação bem feita, onde as pessoas conseguem entender o início, o meio e o fim, e não apenas pegar algumas verdades isoladas na mensagem, mas ter uma mensagem completa. Eu amo, e é muito triste quando as pessoas falam, não, agora ele só prega. Entendeu? Ele só vai pregar. Tipo, cara, é muito fácil pregar e enfim, porque tu não consegue ter tempo para fazer todas as coisas como um diácono. Criança, cara, eu sou apaixonado por criança e decora esse dia aí, vamos ver esse dia aí que eu
Se Deus quiser, ano que vem, sou papai, se Deus quiser. Eita, olha aqui, aí, ó. Tô lançando uma profecia aqui no meio Meu Deus. do Land Dois. Podcast. Meu Quero Deus. gêmeos. Você é trigêmeos. Isso aí, Olha aí, ó. corta. Não tem limite, né? Sou apaixonado por criança, Liberou cara. Já a dei palavra. aula lá pros juniores, sou apaixonado por criança. Meu sonho ainda é conseguir fazer uma casa aí de cuidar de crianças. Pra ter uma noção hoje, a minha família, eu e minha esposa, a gente adotou umas 6 crianças que moram na rua, que infelizmente os pais não estão conectados com ela, enfim. Algumas dos pais estão presos, enfim. E a gente leva 6 crianças pra igreja sempre lá cuidando, porque a gente é apaixonado por criança. Então a gente sonha ainda ter uma casa aí de crianças. Então legal. não consigo estar sempre lá no Kids dando a força, não consigo sempre estar dando na cantina a força, porque tem outras funções, aconselhamento, o tempo de oração é dobrado, o tempo de preparação da palavra, o tempo de visitas, entendeu? Eu sofri muito com isso. Caraca, cara. O pessoal acha que eu não tô fazendo. O pessoal pensa que eu mudei. O pessoal pode pensar que eu sou mais, agora sou egoísta. O pessoal pensa, agora é microfone. Agora é isso, né? E realmente eu sofri muito com isso. E como eu falei, quando a gente anda com pessoas de Deus, cara, as pessoas de Deus nos abençoam, nos ajudam, cara. E isso foi quebrado, cara, diante disso. Entendeu? Lá na igreja eu gosto muito de elogiar. Eu gosto muito de elogiar pessoas. Então elogio, caraca, meu irmão, a roupa tá bonita. Aí, que mensagem, cara. Que mensagem de Deus. E as pessoas têm dificuldade de receber elogio. Não faz tudo, mas tem dificuldade. Cara, que eu aprendi, cara, a gente tem que gostar do elogio, entendeu? Orar sempre pra guardar. Voltando ontem com o pastor Serginho, né, do carro, e ele me deu alguns conselhos. O Serginho viaja o tempo todo viajando pelo Brasil, enfim, pregando. Ele falou, Mateus, ora ao Senhor, cara, pra que você venha guardar teu coração, meu irmão. Porque quando você pensa que não tem orgulho, tem orgulho. Quando você pensa que não tem soberba, tem soberba. As pessoas te indicando, e pá, isso acontece. Peça, ora a Deus, guarda o meu coração. E, cara, foi um conselho. Eu vi ontem, é isso. É isso aí. Guarda o meu coração. Então a gente começa a ouvir com pessoas de Deus, a gente começa a se blindar. Diante dessas situações que aparecem sobre nós. Porque até as bênçãos de Deus podem nos distrair, cara. Isso que é pesado, né? Quando o ministério nos destrói, né? Isso aí. Matheus, muito obrigado, cara, por você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente. Foi incrível. Eu vejo aqui o termômetro aqui pelo chat, a galera curtiu muito. Pô, legal. Top. Vocês Cara, deveriam estar aqui com a gente para vocês verem cara é brabo. o quanto foi legal esse bate-papo. Muito obrigado, cara. Você abrilhantou aqui esse nosso encontro hoje. É um prazer receber você aqui. O pastor Vanderlei já convocou a parte 2. Olha aí, Tamo junto. olha aí, Não meu tem Deus. como correr, então já não precisa sair daqui com a data marcada, mas saiba que você vai voltar Com certeza, aqui, né? tamo Então junto. fique tranquilo com relação a isso. Vocês que estão assistindo a gente, obrigado, porque vocês fazem parte desse bate-papo. Obrigado então pela interação aqui, pelas respostas aqui às enquetes no chat, a interação aqui no chat, perguntas, comentários que foram feitos. Eu botei aqui uma enquete perguntando se o pessoal curtiu o bate-papo. 100% das pessoas curtiram. Glória! Isso é legal. Então, muito obrigado. Fiquem com a gente. Antes da gente se despedir, eu vou abrir aqui para as considerações finais da galera da mesa. E a gente volta aqui, dá uns últimos recados e segue aí para nossa semana. E aí, considerações finais? Só pedir Queria agradecer a galera, família Land. Obrigado mesmo. Cara, com certeza coisas novas estão vindo aí. Amém. Eu tenho certeza que vocês vão amar e é o que a gente fala aqui. O Land é falando de dentro para fora e tudo que foi falado aqui foi guiado, foi sendo levado pela voz do Espírito Santo. Eu creio assim. Amém, pessoal? Amém. Wanderlei. Minhas fala, considerações, elas são a todos vocês aqui, meus amigos, por essa noite memorável. Noronha, você é fantástico, cara. Um beijão, tá, na sua família. Um beijão na família Monte Sinai. Gratidão pela sua vinda. Leozão, Sandro, Baganha, toda a Ibaretá fica aqui presente. As demais amigas e irmãs aqui, também das igrejas aqui presentes. Muito bom estar com vocês. Continue conosco. Não deixem lá de curtir, tá? De dar o like, de compartilhar. Sigam Mateus Noronha nas páginas sociais, nas redes sociais, porque serão muito edificados, assim como eu sou, tanto no Rios quanto nas postagens. E é isso. Amém. Rapidinho, antes do pastor Mateus Noronha falar, fala da tua empresa, tá, amigo? Fala da tua empresa. E em breve, mulheres que estão nos assistindo vão ter coisas novas para você que gosta de ficar bem maquiada, ficar bonita pro teu esposo, ficar bonita você pro teu noivo, ficar
ficar bonita pro teu namorado, ficar bonita para Jesus. Meu Deus. Em breve a gente vai ter coisas novas aí para as mulheres. Então você fica ligado na Família Lende que vai ter coisa boa aí. Para os homens abençoarem as mulheres. Meu também. Deus, é forte. Também. É forte. Abre essa mão. Meu Deus. Mão suína. Fala, gente, cara, que prazer, que honra estar aqui com vocês, cara. Gente, essa sala aqui ficou linda, parabéns mais uma vez. Elogiei a logo, elogiei aqui agora a sala e principalmente, cara, elogio cada um que faz parte dessa família aqui. Abençoado. Cheguei aqui, tomei um cafezinho top. Então a recepção de vocês, o tipo de conversa, o nível de conversa, sensacional. Então ganhei aqui um dia perfeito. Vou pra casa do Senhor agora com mais energia ainda lá. Pra orar, entendeu? Pra discipular, pra adorar. Pra ter uma de comunhão lá, beleza? Falar aqui sobre a agência Noroinfo, gente. Não, eu sou Matheus Noronha, né? Eu tenho uma agência de marketing há mais de 7 anos aí no mercado. E a gente faz marketing, a gente faz com que pessoas ganhem mais clientes, entendeu? Então a gente tem escolas, tem construtoras, tem vários professores, enfim, que ganham dinheiro tanto pela internet quanto em negócios físicos. A gente faz crescer. Então se tu tem um negócio, cara, precisa crescer, chama Noroinfo. É só você botar no Instagram lá, @agência.noroinfo, você vai encontrar a gente. Ou então entra no nosso site lá direto, marca já uma consultoria com a gente, agêncianoroinfo.com, você já vai ter o contato direto com a gente. Aí, quem tá aí? Ágil César. Grande Ágil, forte abraço. Meu irmão. Mestres aí, Tá músico de primeira. Gente, abração mesmo, muito bom estar com vocês. E aí, gente, muito obrigado mais uma vez por vocês que ficaram com a gente. Sua audiência é muito importante. Compartilhe essa transmissão aí nos grupos que você faz parte. Eu sempre vou dizer para você não se limitar aos grupos da igreja. Não se limite. Compartilhe em todos os grupos e contatos que você tem aí. E faça com que esse projeto cresça e alcance muito mais pessoas. Afinal de contas, isso daqui é a pregação do evangelho, a expansão do reino. Só um corte aí rápido. Esse Ágil César é o que eu citei, que é meu irmão, como um modelo de músico, Na resenha. de amigo, assim, de irmão, que tocou com todo mundo. Citei até nomes, né? De Ivete Sangalo, a Exalta Samba, a Marina Elali, e continuou sendo o mesmo homem de Deus, o mesmo Isso cara é importante. íntegro, o mesmo cara assim, exemplar, e que criou discípulos. O cara poderia ficar um mês fora e viajando o Brasil todo, e quando ele voltasse, a visão era a mesma, o coração era o mesmo. E, Asbel, vamos estar aqui, hein, velho? Uma coisa que eu não falei. Minha esposa. Começa a deixar os Eu outros te amo. Eu te amo, amor. Eu te amo. Eu esqueci de falar contigo, amor. Eu te amo, meu amor. Minha filha, te amo. Gente, fiquem com Deus. A gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, às 17 horas, com o convidado. 2 horas da tarde também, na próxima quarta-feira, tem a resenha do Lende, contextualizando, né? O Asbel, o pastor Vanderlei falou dele aqui agora, é que na resenha que a gente fez no programa aqui anterior, a gente estava falando sobre homens e mulheres que, apesar de estarem distantes das suas congregações por muito tempo, seja em torneio ou qualquer coisa, elas conseguem se manter íntegras. E aí, né, contextualizando, o pastor agora no final citou o Asbel, que foi a pessoa que ele falou na resenha, que a gente deixa o convite aqui para você assistir. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Se inscreva no canal Lente Podcast, falando de dentro para fora. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Valeu! Shalom, shalom.